Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o prazer de receber aqui no programa o criador de conteúdo Cardia do canal Boodle Games, que possui um canal no YouTube com mais de 200 mil inscritos, comentando notícias sobre jogos e de vez em quando algumas tretas a incluir nesse meio de criação de conteúdo gamer. Meu querido, tudo bem contigo? Tudo ótimo, Alfredo. Prazer aí, obrigado pelo convite. É realmente uma honra poder falar aí com a sua comunidade, com a sua audiência. Opa, é nóis, cara. Antes da gente seguir aqui, deixa eu avisar a galera que nos escuta que este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use o nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos. E é o seguinte, meu caro, a gente tem aqui uma tradição desse podcast, porque quem nos escuta é um bando de nerd, né? E a galera quer indicação. Então, o que você tem aí assistido, jogado, ou qualquer coisa que você tenha consumido aí da cultura pop que você possa estar indicando aí pro pessoal? Cara, jogado, né? Esse ano eu tenho jogado muito, velho. Eu tenho sido muito feliz também com as coisas que eu tenho feito, né? Mais recentemente que eu continuo jogando é Resident Evil 4 Remake, né? Que tá Muito bom. uma obra-prima. Joguei bastante Dead Space Remake, joguei bastante agora também, não faz muito tempo, o God of War no final do ano passado, né? Também foi uma grande obra-prima. Hogwarts Legacy achei fenomenal, principalmente para aqueles que são fãs do universo Harry Potter. Assistido, cara, eu vou ser bem sincero, eu não tenho assistido muita coisa não, viu? Mas ontem, inclusive, eu fui no cinema ver John Wick 4, né? E tenho visto alguma coisinha aqui e acolá. Vi recentemente de novo todas as animações de Resident Evil. Não são muitas, mas são boas. Então, basicamente, seria isso que eu tenho feito. Ah, legal. Dessas aí que você falou, né? Tipo, o Hogwarts Legacy é o jogo que eu tô jogando ainda no momento. Eu tô terminando ele, né? Até porque eu quero fazer um episódio aqui dedicado a Hogwarts Legacy. Claro. E Resident Evil 4 Remake eu zerei recentemente, eu tava muito na espera desse game, a gente vai falar mais sobre ele aí no decorrer do bate-papo, né? E o God of War até agora eu ainda não zerei, cara. Eu tô com ele aqui Eu comprei o PS5 no começo do ano, veio com ele, só que foi tanto lançamento ainda que eu não tive tempo de sentar e jogar ele. Ah, cara, God of War é um jogaço, viu, irmão. É igual, imagino que tenha sido o que foi pra você o Resident Evil 4, que eu tava esperando muito. O God of War foi isso pra mim. Eu tava desde 2018 esperando a continuação da saga do Atreus do Kratos. E correspondeu às minhas expectativas, saca? Fica agora a tristeza que provavelmente vai demorar pra cacete até sair um novo God of War. Com certeza, né? Não é um jogo que sai todo ano, não é um Assassin's Creed da vida, né? Cara, Mas mas até Assassin's Creed, se tu for parar pra pensar, tem 3 anos que não sai nenhum Assassin's Creed, né? O último foi o Valhalla, que é do finalzinho de 2020, tem quase 3 anos. E parece que o Mirage, que iria sair em 2023, vai ser adiado. Então vai dar mais de 3 anos sem um Assassin's Creed. A galera fica zoando isso aí, mas agora Assassin's Creed tem tempo que não sai um novo. é verdade, é um recorde pra franquia isso aí, cara. É, Ah, verdade. agora o God of War, né, tipo, sem spoiler aqui, né, mas eu fico um pouco receoso porque as poucas coisas que eu vi sobre o jogo falam que ele tem muita coisa pra fazer e eu fico com medo dele cair naquele jogo do mundo aberto estilo Ubisoft. Ele tá nesse Então, ele não comete esses erros porque, primeiro, que ele não é tão grande, igual os Assassin's Creed com mais de 100 horas, e segundo, que ele é bem mais dinâmico, saca? Além do mais, como ele tem uma narrativa bem mais envolvente do que a maioria dos jogos, ele faz com que você jogue, jogue, jogue e não veja o tempo passar. Eu, só pra vocês terem ideia, antes do jogo ser lançado, eu acho que eu já tinha, tipo assim, cerca de 100 horas de gameplay, saca? Eu tive o privilégio de receber ele bem antecipadamente. Velho, o jogo é fantástico, irmão. Ele realmente ele entrega aquilo que ele prometeu, que é uma conclusão, de certa forma, entre muitas aspas, né? Daquilo que a gente esperava do jogo de 2018. Ah, então perfeito. Eu quero sentar e jogar ele com calma. Muito bom. Já perdi o hype do lançamento mesmo, então agora eu não tenho mais. Não, mas eu joguei com muita calma, cara. O meu primeiro save, ele teve mais de 60 horas, cara.
Tem gente que zerava bem mais rápido que isso. Não, eu fui fazendo tudo, cara. Tanto eu platinei. Eu não sou de platinar jogo, mas eu fui fazendo tudo que era tudo muito bom. Cada missãozinha ali que, tipo assim, que seria aquela missãozinha besta, boba de qualquer outro jogo, ali não. Ali complementa a história, te ensina mais do universo de God of War. E isso, pra mim, foi realmente algo que me interessou bastante, fez com que eu quisesse jogar ele de ponta a ponta mais de uma vez, saca? Então, perfeito. Eu mal vejo a hora de poder fazer isso, cara. E o Hogwarts Legacy, eu tô. Segundo o PlayStation 5, que ele marca a porcentagem do Aham. jogo, né? Eu tô com 75% dele. Em que lugar que tu tá? Eu. Até agora há pouco, antes de gravarmos isso aqui, eu tava jogando ele. Eu fiz aquela missão exclusiva do PlayStation Ah, sim, 5, sabe? mas ela dá pra tu fazer em vários levels. Mas Isso. em relação à história principal, em que parte tu tá? Eu tô fazendo. Eu tô me preparando para o terceiro teste da antiga diretora de Ah, Hogwarts. entendi. Tu já começou esse teste ou não? Não, tem que fazer umas missões antes, né? Cara, esse teste é muito foda, velho. Se tu é fã de Harry Potter, tu vai falar, putz, Eu porque gosto. ele é uma referência direta aos livros e Hum. aos filmes também, então ele é muito foda, cara. Tu vai gostar dele, sem spoiler, claro. Ah, não, tranquilo. Recentemente eu só falta agora das magias. Eu aprender as duas magias imperdoáveis, né? Porque eu já aprendi Crucius, né? Falta então Império pra ti e Avada E- Kedavra. exatamente. É só as únicas Kedavra. magias que faltam pra mim, porque o resto eu já desbloqueei todas. É muito top, cara. O jogo é fantástico, velho. É um jogão, é muito divertido, um universo rico. Igual, tu falou que tu não tá achando ele cansativo, tipo assim, estilo Ubisoft? Não. Ah, não, se tu não achou ele cansativo, então não tem nem perto, não tem nem como tu achar o God of War cansativo. Porque ele tem sim, né? Vários inimigos repetidos. Você vê uma mesmice em algumas missões são muito parecidas com as outras, né? O Hogwarts Legacy. Esse é um dos poucos defeitos que ele tem. Ele tem muita coisa para você explorar no mapa, mas, por exemplo, ele tem 100 desafios de Merlin, tá ligado? E Sim. vai ter ali 6, 7 tipos diferentes de desafios de Merlin só. E isso é um bagulho que é repetitivo. Então, ele tem muita coisa pra fazer, mas muita coisa repetida. E algumas pessoas podem estranhar isso. Mas, na minha opinião, não tira em nada o brilho do game. Ele é fantástico. Eu adorei Hogwarts Legacy, achei uma obra-prima. É que nesse caso também eu fico um pouco suspeito, porque eu me pergunto se também o fato de eu ser fã da obra, do universo de Harry Potter, também não contribui, né, pra eu, de repente, não me sentir enjoado explorando aquele mundo, né? Então, eu sou fã de Harry Potter, eu li todos os livros, eu assisti todos os filmes, eu cresci com esses jogos, com esses jogos, não, perdão, com esse, Uhum. com esse material, com esse universo. Eu tenho quase a idade, eu tinha quase a idade deles quando saiu o primeiro filme, então Eu realmente eu fui também. crescendo com eles, eu fui envelhecendo com eles. Então eu acho maravilhoso o universo, eu adoro. Mas mesmo assim, é claro, como com a minha vivência em games, conhecendo tudo que eu conheço hoje, eu consigo ver alguns defeitos que o jogo tem, e esse é um Sim. deles, né? Repetição de inimigos, repetição de missões, vários desafios que tem ao longo do mapa, eles são repetitivos. Mas, como eu disse, para mim, para uma primeira entrega, para a primeira entrega desse estúdio, Uhum. para a primeira entrega da franquia, tá perfeito. É claro que isso daí levanta o sarrafo para uma sequência. A sequência vai ter que ser muito melhor e vai ter que Sim. corrigir esses erros, né? É uma coisa que, assim, no geral, eu tô gostando muito do jogo, né? Mas eu tenho, Uhum. claro, pequenas observações. Uma coisa que me decepcionou, que eu já até comentei antes aqui, é que o jogo não tem um sistema de Copa das Casas, né? Tipo, você ganhar pontuações e essas É, pontuações de fato ter um peso. No final você receber uma taça da sua casa e tudo mais. Eu achei isso cara, muito. então, eu não posso te dar spoiler, né? Não sei se tu já sabe o que acontece, sabe ou não? Eu sei que vai ter alguma coisa isso, até porque durante as aulas os professores falam, ponto, no caso eu sou de Corvinal, então pontos para Aham. Corvinal, mas eles não falam a quantidade de Então, pontos. tem um negocinho ali, mas eu não sei se eu posso comentar contigo, porque senão tu vai ser spoilado, Não, eu, mas eu sei que não é tipo, essa pontuação não é uma coisa que eu vou ter conquistado, é a Não, história. é exatamente isso. E o que que acontece? Isso daí realmente é um pouco broxante, porque eu não sei se tu jogou. Tinha um Harry Potter de Game Boy Color da Pedra Filosofal, até esse game tinha isso, saca? A Uhum. gente tá falando de um game aí que tem, tipo assim, quase 2 décadas de vida. Eu tenho esse jogo, eu joguei bastante esse game, ele era bem divertido, era bem legal. E esse game tinha isso.
Então, acho que a Avalanche, né, Studios, podia ter trabalhado melhor e ter feito sim um sistema de pontuação, um sistema onde você vai ser recompensado com as suas escolhas. Inclusive, eu acho que as escolhas são um dos pontos fundamentais do Hogwarts Legacy, em que para alguns que são mais acostumados com RPG, pode decepcionar, né? Que é o quê? Querendo ou não, várias atitudes que você comete ao longo da sua gameplay não tem nenhuma influência na Sim. história. Exemplo, você utilizar Maldição Imperdoável é doidado. Eu É. mesmo ali, velho, matei mais gente que Voldemort em todos os universos possíveis de Harry Potter. Eu tacava a Avada Kedavra em todo mundo. Marcava todo mundo com cruz, marcava todo mundo ali com o Império e tacava a Avada Kedavra pra matar 10 de uma vez, tá ligado? Não, tipo, você pode usar aquilo à vontade. Crucius eu já usei 1 milhão de vezes ali, É, que é o que eu tenho, né? Inclusive, até foi dois pontos, assim, que eu achei meio merda, né? O aham, Crucius, a maneira como ele funciona, tipo, ele é basicamente uma magia que vai atordoar o inimigo e aí, tipo, você pode usar outras magias que vai tirar mais vida dele. Eu achei meio sei. merda, eu acho que poderia ser, tipo, um esquema de, tipo, você taca Crucius, o inimigo vai ficar sentindo dor e aí ele vai, tipo, perdendo a vida lentamente, alguma coisa do tipo. Ah, então beleza, vou Lembro aguardar também. pra ver, E Crucio é de boa, ninguém é preso por Crucio, não, pô. Até o Harry usou sabe? Crucio. Harry usou Mas é Crucio mais pra ou menos caramba. isso que ele fala, No, né? no Com a livro ele diferença usou que ele ainda bastante. estuna. Não, no É, livro quando ele usou você desbloqueia bastante. No magia, você filme é vai porque ver não como que ele é mostra bom. ele usando Ah, Cruz tá. Carol, né? Ele Muito bom. Não. as outras luzes Ele usa, perdoáveis. ele usa no Ah, livro isso no aqui não é Alito, spoiler, Alito então posso falar. Carol, Basicamente, Tranquilo. tu libera uma Era o habilidade Alito Carroll, que Ali tu só que joga ele... o Harry e a irmã dele. Ele usa qualquer ataque cara que do tu chão, der pô. nele, Ele tu cospe meio na que vai Minerva, né? espalhar a Aí maldição o Harry usa um cruzo tão pra forte outros inimigos que o que cara estiverem ao ele é redor. levantado do chão E aí, se tu jogar uma Avada desmaia. Kedavra, E aí a todo mundo Minerva que estiver fala, amaldiçoado "Nossa, que morre galante, junto, tá pô." ligado? Então o Crucio é muito OP, velho. Na Ordem da Fênix, ele tentou usar Crucis contra a Bellatrix. Só que aí ela falou, não, você tem que ter vontade de usar esse negócio, então falhou. E tipo assim, não é justificável querer vingar alguém, entendeu? Só que nos filmes é até engraçado. Eu acho que nos filmes deu um efeitinho, né? Ela fica bem acuada, não sei se tu lembra. Mas é porque, pelo que eu me lembro da explicação ali, a pessoa sente dor. Ela não vai sentir a dor máxima, entendeu? Mas ela ainda sente dor, Sim. porque querendo ou não, o Harry ainda tava com uma raiva ali. E, quer dizer, só que a raiva só raiva não faz com que o Cruz funcione, tem que querer. Ele tava querendo um pouquinho, aí não funcionou muito, entendeu? É basicamente isso. Nos filmes, pelo menos. Inclusive tem até uma teoria meio maluca de fãs aí, né, que já foi desmentida, né, mas o pessoal acha que o que matou o Dumbledore não foi o Avada Kedavra do Snape, foi na verdade que a queda, né, que ele caiu da torre. Por causa que nos filmes o jorro, né? Aquela jorrada que se diz, né? Do feitiço, ela ficou meio azulada, né? Aí os caras falam isso, mas não, quem matou o Dumbledore foi o Snape, sim. Sim. Mas coitado, o Dumbledore tava. Tava quase morrendo praticamente. Ele tava ferrado, coitado. É uma pena, né? É uma pena. Eu acho que, sei lá, mas tinha que dar aquele peso emocional. Acho que nenhum outro personagem que morresse ali ia dar tanta carga emocional ali pro Harry continuar. E também ficaria muito fácil com o Dumbledore, né? Isso daí, Uhum. ainda mais nos livros, fica muito visível que o Dumbledore, ele é muito mais poderoso que o Voldemort. Totalmente. Ele é muito mais poderoso. Aquela batalha dos ministérios no filme parece que ela tá meio apertada, mas nos livros, que Nossa. ideia, o Dumbledore acaba. E fica claro que o Dumbledore só não matou o Tom. Eu ainda chamo ele de Tom, porque eu sou debochado igual o Dumbledore, tá ligado? O Dumbledore só não matou o Tom porque ele não quis, porque ele falou, pô, se eu matar ele agora, vai ser mais 15 anos até esse. Pode falar arrombado aqui ou não? Pode, é livre, cara. Até esse arrombado voltar a conseguir um corpo e a gente poder ele matá-lo definitivamente. Então vamos deixar o Herinho matá-lo. Porque o Dumbledore é muito mais poderoso que o Dumbledore, que o Voldemort, perdão, e fica visível que o Voldemort estava certo de ter tanto medo do Dumbledore, porque o cara é muito OP. Inclusive digo mais, o nosso querido Grindelwald,
ele é muito mais poderoso também que o Voldemort, viu? Ele é muito mais poderoso que o Voldemort. Até porque se a gente comparar, o Dumbledore lutou contra o Grindelwald no auge. Aquele ali não era o Dumbledore no auge. E mesmo assim ele tava chapuletando o Tomzinho da massa. Então imagina, se o Voldemort tivesse enfrentado o Grindelwald, meu irmão, o Grindelwald tinha matado ele na mesma hora, porque o Grindelwald não tinha medo de usar a maldição da morte, não tinha medo de usar feitiço proibido. Ele usou aquele protego maledeto, como chamava aquele ataque que ele utiliza até no segundo filme, eu acho, que ele ia queimar Paris inteira, velho. O bicho era muito OP, velho, ele era muito OP. E uma prova de que o Voldemort é muito mais OP nos livros também, né? Tá na ordem Voldemort ou Dumbledore? Não, Dumbledore, perdão. Sim. Ele é muito mais OP nos livros, que é o seguinte, na Ordem da Fênix, quando descobrem a armada de Dumbledore, né? Ah, sim. Naquela cena que no filme é simplesmente ele batendo as mãos e fugindo no feixe de a luz. Fawkes indo com ele, né, no caso. Exato, nos livros ele deixa inconsciente todo mundo que tá ao redor. Todo mundo, e tem aquele mesmo acontecimento que acontece agora nos filmes da série de Animais Fantásticos, onde o mundo passa em câmera lenta, porém o Grindelwald e o Dumbledore lutam. Sim. Aquele mesmo acontecimento acontece nos livros. E aí o Dumbledore utiliza disso para conversar com o Harry, né? Então foi bem legal isso, cara. Foi bem legal. Outra coisa também que falta dos livros dos filmes, e é uma pena, são as porradas, né? Porque nos livros a porrada come, cara. No livro as porradas come. O Fred e o George e o Harry dão uma surra no Draco. Sim, eles estão sempre se batendo, cara. Isso é muito legal, velho. Eu comentei isso no episódio que eu fiz só dedicado a Harry Potter, né? Que eu falo, a Ordem da Fênix, ela falhou como filme pra mim, porque o livro da Ordem da Fênix é um livro onde o Harry só se fode. Né? É um livro que ele tá, tipo, na merda. Só acontecendo coisa ruim com ele. Retiraram o quadribol, né? É uma pena terem retirado o quadribol. É um livro que também marca, né, a evolução da Dina como personagem. A Dina, eu acho que deve ter o quê? 4 frases naquele filme inteiro, coitada. A Dina, muita gente shippa Harry e Hermione até hoje, Hermione, por causa do Ordem da Fênix, porque a gente não viu a evolução da Dina de garota idiota e estúpida para a menina, não, a mulher, né, no caso que a Dina se transforma. Vale lembrar que no A Ordem da Fênix, a Dina é obrigada não somente a enfrentar tudo aquilo que está acontecendo na escola, mas ela se torna capitã do time de quadribol, uma maravilhosa jogadora, né? E toca aquele barco sozinha. A Dina é pica, cara, no livro. E isso é uma das piores, né? Uma das piores adaptações é a Ordem da Fênix. Eu não sei se... O Cálice de Fogo é o maior livro, né? Ele tem 800 páginas, alguns desse Cálice de Fogo é o maior livro. Não. A Ordem da Fênix é o maior livro. É a Ordem da Fênix? A Ordem da Fênix. Esse é o problema dele. Ele era muito grande e cortaram um monte de coisa dele. Uma pena. Mas a pior adaptação acho que ainda é o Enigma do Príncipe. Claro que é o Enigma do Príncipe. Para 10 a cada 10 fãs de Harry Potter, ele é a pior adaptação, com certeza. Mas é isso, cara. Agora, um outro ponto do Hogwarts Legacy... Mas só um ponto. Eu ainda acho que para aqueles que não leram os livros, ele é um bom filme. Sim, não, com certeza. Eu consigo separar bastante. Porque é legal ver o Harry finalmente estudando, cara. Porque uma coisa que muitos fãs de Harry Potter sempre ficaram meio que pistola é tipo assim, velho, tudo é entregue pra esse moleque, certo? Ele é talentoso, ele é o escolhido, mas, velho, ele aprende tudo muito fácil. E aí, finalmente, no Enigma do Príncipe, até no filme mesmo isso daí é mostrado, graças ao Game Shark do Snape, né? Que ele recebe o livro do Snape, o bicho fica muito fodão. Inclusive, eu gostaria de ter visto mais Harry Potter e usando Sectusempra, utilizando feitiços do Snape, matando um povo. Eu acho que faltou isso, saca? Nos momentos em que Harry utilizou maldições, eu achei isso muito legal, porque é tipo isso, cara. Velho, tu tá enfrentando um dos maiores bruxos das trevas e, tipo assim, os fins justificam os meios. Essa é a grande verdade, os fins justificam os meios. Então, se pra conseguir vencer o Voldemort for necessário utilizar um Avada Kedavra na cara dele, for necessário utilizar um Cruz, o Império, for necessário talvez dar um Sextusempra na cabeça da Bellatrix, que o dê, entendeu? Eu acho que isso daí também faltou um pouco, mas a gente teve pelo menos um gostinho.
Com certeza. Mas vale destacar que ele venceu o Voldemort nos livros com Expelliarmus. Não, isso aí foi nos filmes, né? Não, no livro também. Foi um Expelliarmus que ele Eu acho que soltou. não, acho que não fala o nome, fala do feitiço, acho que foi só um jorro vermelho do feitiço, eu não me lembro, eu posso ir atrás, né? É, foi... Mas aquilo lá só funcionava com o Harry, querendo ou não. Sim, não, é porque no filme, no filme não, no livro, tem toda a explicação de que aquela varinha pertencia ao Harry, porque ele já tinha, primeiramente era do Sim, Draco Malfoy, porque o Draco Malfoy era quem tinha rendido o Dumbledore. claro. Só Sim. que no filme eles mantiveram que a varinha continuou sendo do Draco, mas no livro o Harry fala, não, eu já rendi o Draco Malfoy, consegui a varinha dele e também dominei a varinha das varinhas que era dele. E por isso que ela não estava funcionando Não, bem mas com... nos filmes até fala isso, né? Que o Olivares explica, né? Que a lealdade da varinha do Draco, que ela era dele, né? Aí ele pergunta, era? Como assim, professor? Porque ele cita que a varinha da Bellatrix é da Bellatrix. Ele cita que a outra varinha lá é de outra pessoa. Mas quando ele vai falar da varinha do Draco, ele fala, essa varinha pertencia. ao Ela Draco. era do Draco. Aí ele fala, pertencia, senhor. Por quê? Fala assim, porque a lealdade dela mudou. E a varinha das varinhas, desde que na casa dos Malfoy o Harry retirou, né, a varinha do Draco da mão dele, automaticamente, assim como a varinha dele mudou de senhor, né, a varinha das varinhas também mudou de senhor. Sim. Mas acontece algo engraçado, que não é só isso, né? Querendo ou não, desde a primeira batalha que eles têm no cemitério, houve essa mudança em relação a tudo que acontecia no universo de Harry Potter, porque maldição imperdoável não tem defesa. O cara te atacou uma maldição imperdoável, tem só duas formas de sobreviver para um ser humano normal. Tu pega e coloca uma estátua na frente, que é o que o Dumbledore fez, né? Lá na luta dos ministérios. Sim. Ou então tu tem uma Fawkes para engolir a porra do Avada Kedavra. Só que o Harry não. Ele consegue parar o feitiço por causa de uma coisa simples. As varinhas são irmãs. E também tem aquele feitiço antigo, que faz até conexão com o próprio universo agora de Hogwarts Legacy, né? Magia antiga, magia ancestral, que é a magia do amor. E assim como... E nem o Harry sabia disso, foi instintivo. No caso, a varinha dele se movimentava e atacava sozinho. Isso daí também é visto lá na Fuga dos Sete Potters, né? Sim. Que a varinha agiu sozinha, conseguiu defender o Harry, né? Tanto que Quando o Voldemort pegou até a varinha do Sirius, achando que Sim. isso resolveria o Não, problema. do Sirius não, Sirius né? não, do Lucius. Lucius. Exatamente. Mas não, a varinha dele sabia defender o Harry agora contra o Voldemort, porque já havia enfrentado o Voldemort no passado. E tinha esse fato, né, das varinhas serem irmãs, e também tinha o fato do feitiço. E como o próprio Dumbledore comenta, né, o Voldemort, ele menospreza tudo aquilo que ele desconhece e que ele julga ser inferior. E o amor foi algo que ele sempre julgou ser inferior. E ele é tão burro, mas tão burro, que no momento que ele vai renascer e utiliza o sangue do Harry, é o momento que ele salva o Harry, né? Sim. Porque se ele não tivesse utilizado o sangue do Harry para renascer, o Harry teria que ter morrido, né? O Harry teria morrido na hora, quando ele se entregou na Floresta Proibida. Mas é até engraçado, tem uma passagem nos livros, né, que quando o Harry conta, né, que tipo assim, no momento que eu contei pro diretor, né, pro alvo, que ele havia utilizado o meu sangue, eu notei, eu percebi que o Dumbledore deu tipo um sorrisinho, como tipo assim, esse é meu trunfo, agora o menino não precisa mais morrer. Exatamente, cara. O Harry, ele virou uma Horcrux sem consentimento do próprio Voldemort e sem ele próprio saber também. Mas o maior problema do Voldemort ali nesse caso foi o fato de que ele prendeu o Harry à terra. Tu entende Sim. isso? Quando ele utilizou o sangue do Harry, ele prendeu o Harry à terra. O Harry não poderia morrer pelas mãos do Voldemort mais, Sim. entendeu? Ele não poderia mais morrer pelas mãos do Voldemort. Eu acho até que existe meio que uma falha ali da J.K., né, querendo ou não, porque como ele era um Horcrux, querendo ou não, ele era um Horcrux, ele não deveria poder morrer. Essa é a grande realidade, né? Porque a Nagini, por exemplo, ela era um Horcrux, um ser vivo Horcrux, né? Transformado em Horcrux. E até quando você utilizava a Maldição da Morte nela, ela não morria. Ela não Sim. morre. Por quê? Porque ela é um Horcrux. Então eu acho que o Harry, ele não poderia ser morto, era por ninguém do universo de Harry Potter, saca? Até pelo menos o Voldemort destruir aquela Horcrux. Aí, posterior, aí ele poderia, né? Bom,
ninguém nunca conseguiu Explica. ter sucesso em matar ele. Então, de É, certa forma, mas ninguém utilizou uma Avada Kedavra nele. Só, Kedavra, né? Só o Voldemort, então. algum outro soldado do Voldemort deve ter tentado, mas deve ter errado. Então, esse que é o problema, né? Porque ninguém podia atacar o Harry. Ninguém poderia atacar o Harry. Isso aí era a ordem do próprio Voldemort, né? Sim. Acho que um tentou fazer algo parecido, ou então tentou. Aí a coitada, mano, morro de dó dela, da Edwiges, entrou no meio, Foi, coitadinha. mano. Dá Foi. dózinha demais. Aquela ali, pra mim, é uma das piores mortes dos filmes. Dos filmes dos livros, quer dizer. Morte de animal me pega também, cara. Também pega. Mas, cara, assim, agora um outro ponto que eu até tava falando do Hogwarts Legacy, né? Que eu tava falando Uhum. que eu achei meio merda. Eu tinha falado do Crucius, né? Mas um outro ponto que eu achei bem merda foi o Alan Romora. Alô, Moura, né? Porque tu tem que ficar evoluindo ele. Isso aí realmente é bem chato, É, cara. É bem chato. e não digo nem pela evolução. Aquele minigame pra abrir o É, cadeado, eu acho desnecessário totalmente. Que tipo, qual que é o é, sentido de você usar tanto um. que os caras utilizaram, né, o mods nos PCs para que fosse automático, né? Que essa é realmente a intenção do Alan Romora, né? Tipo, não Exatamente. se é pra você ficar brincando de chavinha, de trancar coisas, não precisa do feitiço. Você vai Não, lá. se for para abrir daquele jeito lá, me vem uma ferramenta de que qualquer abridor, ladrão do mundo consegue utilizar, e a gente abre na ferramenta, né? No kit de chaves lá do Sherlock Holmes. Exatamente, cara. Eu achei bem falha essa parte aí, cara. Podia ter Também as não gostei, não. evoluções, mas. Enfim. Também não gostei, achei que ficou preguiçoso, mal feito, e achei também a parte de liberar as evoluções daquele jeito lá, achei meio cansativo também, né? Uhum. Esqueci o nome dos bichinhos agora, como chama mesmo? Era uns macaquinhos da luz ali que só. Sim, mas qual é o nome dele mesmo? É o. Putz, agora eu não lembro mais. Ele é uma criatura que existe nos livros também. Eu esqueci o nome dele aqui agora, mas é aquele macaquinho lá que só aparece enquanto tá de noite, né? É, eu realmente não lembro. Vou dar uma de Dave Jones aqui agora. Wesker. Você está ouvindo Spidercast. o podcast de cultura geek. E falando, né, tipo, em Wesker, né? Tipo, recentemente a gente teve o lançamento de Resident Evil 4 Remake, né, cara? Claro. O quarto remake aí da Capcom. Sim. Tipo, eu diria, eu vi essa frase no Twitter e eu concordo plenamente, né? Resident Evil 4 Remake fez pro original o que Resident Evil 1 Remake fez pro seu original também. Cara, eu vou te falar uma coisa que talvez vocês não concordem. Eu acho que o remake do 1, ele é o que mais respeita. Ele continua sendo, porque Sim. ele é um Ctrl-C, Ctrl-V mais, saca? Eles pegaram tudo que existia no jogo original, colaram ali, copiaram, colaram e acrescentaram mais coisa, como a história da Lisa Trevor e tudo mais, né? Mas o Resident Evil 4 Remake, ele fez mais do que o Resident Evil 1 Remake, viu? Sabe por Sim. quê? Porque Resident Evil tá desacreditado por muitas pessoas. A gente teve o Resident Evil 3 Remake, que foi um desastre. Foi. Teve o Village, que metade gostou e metade virou a cara. Teve Shadows of Rose, que Nossa, mano, 90% isso aí não da deu. comunidade odiou. Eu não me encaixo nessas, eu fui de muito peito aberto, porque eu tava totalmente desacreditando em Shadows of Rose, então eu até gostei também. É claro, não se compara às masterpieces como se diz, dos Resident Evil, mas eu achei até que passa, entendeu? Mas estava muito desacreditado. Então, o que o Resident Evil 4 Remake consegue fazer agora é o mesmo que o Resident Evil 4 conseguiu há 18 anos. Ele deu uma sobrevida pra saga, saca? Ele reavivou essa saga. Não dizendo que ela estava morta, não dizendo que ela estava capengando de novo, não isso. Mas que existia uma desconfiança enorme e o Resident Evil 4 Remake agora tá fazendo mágica. O povo tá aí pedindo pro Resident Evil 5 Remake, cara. Resident Evil 5 Remake, saca? O povo tá falando pra deixar Resident Evil 9 quieto e fazer Code Verônica e Resident Evil 5. Onde a gente imaginou que o Resident Evil 5 do Socador de Pedra ia ser lembrado pela comunidade e ainda mais, pedir para que a Capcom faça um remake desse jogo? Eu não imaginava isso agora, saca? Vamos lembrar que Resident Evil 5, ele foi, eu não sei se ele ainda é, mas ele foi por muito tempo um dos jogos mais vendidos da Capcom. Eu lembro de uma notícia há alguns anos atrás que ela falou que Resident Evil 5... Ele havia se tornado o Resident Evil mais vendido. Eu acho que ele Ele foi superou superado. Street Fighter 2. Sim. Eu acho que o jogo mais vendido da Capcom atualmente ele é o Monster Hunter World, né?
mas que eu acho que passou de 20 milhões de unidades. Mas eu acho que o Resident Evil 5 ele era o mais vendido e eu acho que ele foi superado. Ó, eu tô com uma. Abri aqui rapidinho, vamos ver como que a gente tá aqui as notícias. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui. Resident Evil 5. Cadê aqui? Cadê? Aqui, ó, os jogos mais vendidos da Capcom. É justamente isso, olha pra tu ver. O Resident Evil 5 ele foi durante muito tempo o mais vendido, né? Durante algum tempo. Mas o mais vendido atualmente dos Resident Evil é o Resident Evil 7, com Legal. 11,7 milhões. Merecido. O 2 ele tá chegando ali, já tá com 11,2 e foi lançado depois, né? Então provavelmente ele vai passar bem em breve. E o Resident Evil 5 agora ele tá na terceira posição, com 8,6 milhões, empatado praticamente com o Resident Evil 6, né? É engraçado, né? Engraçado, mas é isso. Cara, assim, eu vou dizer pra você que eu sou um dos caras que, tipo, eu gosto de Resident Evil, né, mais daquele padrão clássico da franquia, né, é a minha preferência, tanto que, putz, eu pirei na época que saiu o remake do 2. Ah, E, não, tu prefere, quando tu fala padrão clássico, não a gameplay de tanque, tu quer dizer história de Raccoon, vamos dizer assim, né? isso, a história de Raccoon Ah, City é aquele gameplay mais voltado pro horror mesmo, sabe, tu munição deve ter a minha idade, limitada. tu deve ter a minha idade, né? Tu deve ser aí dos anos 90, do início dos anos 90, ou então final dos anos 80. Então, provavelmente, esses daí foram os primeiros que tu jogou e por isso Foi. tu tem um amor enorme por esse game. Eu sempre falo aqui com a minha comunidade que Resident Evil, ele tem três nichos dentro dele, quando eu Sim. falo de comunidade. Ele tem três classes de fãs, ou então três eras, né? Tu vai ter essa galera que, assim como eu, começou com Resident Evil 1, 2, 3, Code Verônica. Essa é a galera antiga, a galera que jogou Resident Evil nos anos 90 e tal. E aí você já tem uma fase mais nova, que hoje em dia nem pode falar que essa galera é muito nova, né? Porque o cara que jogou Resident Evil 4, hoje ele já tá com quase 30 anos, né? Sim. Alguns. Mas aí tu vai ter uma segunda fase, né? Uma segunda geração, não é fase não. Primeira geração de fãs, que é a galera do PS1, de Raccoon, de Umbrella e zumbis. Aí tu vai ter a segunda geração, que é a galera do 4, 5 e 6, né? Pode até colocar talvez um pouco ali os Revelations na mesma moeda e os outros spin-offs também juntos. E aí tu vai ter a terceira geração, que é essa geração que veio com o 7, que teve o privilégio de poder jogar aí o Resident Evil 2 Remake, o 3 Remake, o Village, e agora tá jogando o 4 Remake. Então, o que acontece? Tem muita divergência. A gente tá falando de uma obra que hoje tem 27 anos. Nem Star Wars conseguiu isso, que é um escopo enorme, né? Os fãs da primeira fase odeiam os 3 primeiros filmes. Aí a galera hoje em dia já gosta dos 3 da segunda trilogia e todo mundo odeia a trilogia mais nova, saca? Depois dessa bomba que foi esses 3 últimos filmes, né, não tem como, né? Não, a gente brinca, né? Eu e meus amigos somos muito fãs também de Star Wars, a gente sempre brinca, tipo assim, cara, como fomos injustos com a segunda trilogia, né? Hoje em dia eu vejo aquilo lá amarradão. Me desculpe, Jar Jar Binks. Eu fico triste, cara, porque assim, eu tenho um quadro aqui no Spidercast, que é um quadro de episódios temáticos, né? Que a gente pega só um tema e conversa sobre aquilo. Eu queria fazer um sobre Star Wars. Só que eu tenho quase certeza que se eu fizer um sobre Star Wars, vai ser só a maioria do tempo pra falar mal da franquia. Então, cara, não, velho, tem material muito bom do Star Wars, né? Inclusive, talvez eu te recomende fazer agora que vai sair o Survivor e o Fallen Order foi maravilhoso, Boa. né? Mas eu acho que Star Wars tem muito material bom, o universo expandido é maravilhoso, os jogos são muito bons, tem muitos jogos bons, né? KOTOR, Knights of the Old Republic, ele é muito bom. A primeira trilogia ela é imaculada, a segunda trilogia ela tem os seus defeitos, é claro, mas hoje em dia eu consigo revisitá-la com muito maior prazer. Mas é isso, velho. A terceira trilogia, ela é um fracasso, ela é a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. Aquela personagem maldita, ela é horrível. O Kylo Ren, ele é horrível. Ele é horrível. Nossa, cara, é muito ruim. É muito ruim. Tu vai ver poucas vezes eu falando tão mal de uma coisa como eu posso falar da terceira trilogia. A única coisa depois que a Disney adquiriu Star Wars que veio de bom foi... Ai, cara, qual é o nome? Mandaloriano. Não, Mandaloriano é muito bom, sim, mas eu tô falando de filme, né? Mandaloriano é muito bom. Ah, sim, como é? O Rogue One. Você quer... Rogue One. Que coisa maravilhosa, hein? Aquele filme é muito bom. Inclusive, a gente tem Darth Vader lá
no ápice do poder. Cara, velho, eles conseguiram estragar o Obi-Wan, mano. Pelo amor de Deus. Aquilo ali foi ridículo. O jeito que o Obi-Wan do nada consegue destruir o Vader no final, cara, é muito ruim. Porque, tipo assim, o Vader ali, ele era o monstro da galáxia. Não tinha como, pela lore de Star Wars, o Obi-Wan vencê-lo, tá ligado? O Obi-Wan tinha que sair correndo dali, pronto, acabou. Igual foi no primeiro encontro deles, velho. Aí você tem uma... Nossa, velho, muito ruim. É muito ruim, cara. Cara, assim, o problema dessa última trilogia de Star Wars, tipo, eu não assisti as séries que veio Ah, depois, não? né? Ah, Porque, só um ponto aqui, só pra a galera falar, não, o Obi-Wan é muito forte. Cara, Obi-Wan é um dos melhores espadachins do universo Jedi. sim. Ok. Ele utiliza, eu acho que é o Zoretsu, que eu acho que é a forma de combate que ele utiliza, mas deixa eu até procurar aqui pra não falar bosta, pra não dar Obi-Wan, não dar uma David Jonesada. Ele utiliza uma forma de combate ele é tão proeficiente nela que o Soreço, exatamente. Nossa, olha lá, velho. Meu irmão, chupa, David Jones. Ele utiliza essa forma que nada mais, nada menos do que talvez o mais poderoso dos Jedi dessa nova geração, que é o Mace. Ele falou: Obi-Wan é o mestre do Soreço. Tipo assim, ninguém é melhor do que o Obi-Wan no Soreço. Que é uma forma mais defensiva, vamos dizer assim, e que o cara nunca vai tocar ali no lado negro da força. Só que, tipo assim, ele derrota o Vader naquilo que o Obi-Wan é mais fraco. Ele derrota o Vader com o poder da força. E a lore de Star Wars, criada por George Lucas, ela é muito pré-definida. Obi-Wan, ele era tão fraco com a força no início do seu treinamento que ele quase não foi escolhido para ser um Jedi. Ele ia ficar ali no Templo Jedi cuidando de coisas, entendeu? Ele quase não virou um Jedi por causa disso. Aí eles colocaram o Obi-Wan derrotando o Anakin com a força, levantando 1 milhão de pedras, de rochas e jogando em cima do cara que é o escolhido, porra. Mas vamos lembrar que depois que a Disney ela adquiriu os direitos de Star Wars, ela descanonizou um monte de Não, material. mas isso daí é material canônico ainda pela Disney também. Ah, então, É canônico perfeito. pela Disney. Então, tipo assim, velho, eles fizeram um negócio que eu adorei ver novamente o Hayden, porque, como eu disse, a nova trilogia é tão ruim que até o Hayden ficou bom. Eu adorei ver o Hayden como Anakin, como Vader. Eu adorei ver de volta o Ewan McGregor. Eu adorei muita coisa, cara. Só que, tipo assim, o final foi tão bosta, mas tão bosta que me broxou demais, velho. Eu fiquei tão decepcionado com essa trilogia recente de Star Wars que eu me Sim. desanimei pra assistir essas séries. Eu ainda não comecei a assistir elas. Pretendo em algum momento, né? Os jogos, eu joguei o Jedi Fallen Order, que eu lembro que saiu mais ou menos ali Sim. perto do último filme, né? E Uhum. foi um respiro, né? Tipo, o Jedi Fallen Order eu achei ele excelente. Tô na hype Não, pra uma jogar o obra-prima, uma Survivors. obra-prima. Ele é fantástico, cara. Eu É, espero que os caras não estraguem a sequência, pelo amor de acho que Deus. não, é a Respawn que tá fazendo. A Respawn, por mais que seja um estúdio da EA, é um estúdio competente, muito bom. Eles fizeram os Titanfall, eles têm vários jogos bons. Na Respawn eu tenho um quê de confiança. Dá pra ter uma É, confiança, cara. entendeu? Eu gostei muito do trabalho deles ali no Fallen Order. Não, com certeza. Mas é isso, cara. Isso que você falou, a gente tá falando de Resident Evil, né? E realmente, a Uhum, gente pega nichos diferentes e quando esses nichos se encontram, tem conflito. E com Resident uhum, Evil foi tipo isso, né? Tipo, a gente teve uma pegada mais voltada pro survival horror, né? Que era inventário limitado, munição limitada. E aí você, de repente, foi pra uma pegada mais de ação, que foi o que aconteceu com o 4, né? Aí veio o sim, 5, 6 e veio uma galera se formando, que começou a jogar Resident Evil a partir do 4. Então, pra elas, Resident Evil é aquilo. Quando chegou o 7, essa galera nova, eles meteram louco, eles reclamaram daquilo. Porque sim, pra sim, eles, nossa, isso aí não é Resident Evil. Mas eu falava, não, eu sou das antigas, isso aí pra mim é Resident Evil. E claro, gerava claro. esse conflito, né? Uhum. Cara, se tu for levar em consideração, a galera esquece muito isso, mas o 3 ele já é bem mais action do que os dois anteriores, né? Ele Sim. já é mais action. Cara, eu vou te falar, vou ser bem sincero, eu acho o Resident Evil 3 muito bom. O 4, é claro, eu gosto dele pra caramba, mas em comparação aos anteriores, eu ainda prefiro os anteriores, né? Ele tá ali no meu top 5 de melhores Resident Evil, com certeza. Mas como eu sou da primeira geração, querendo ou não, o 2 é o meu favorito, o Code Veronica é o meu segundo colocado,
Aí, tipo assim, se eu não for falar contar os remakes, aí vinha o 3 e aí vinha um remake, que eu acho que ele substitui muito bem o jogo original. E eu gosto mais do 3 porque eu sou doido mesmo, porque eu sei que o um é melhor jogo que o 3. Mas hoje eu, sem brincadeira, cara, o 4 Remake ele ficou tão bom que ele assume tranquilamente ali uma terceira ou quarta posição, viu? O 4 Remake. Não, com certeza. Eu tenho uma relação muito curiosa com o 4 original, né? Porque assim, eu lembro Uhum. quando eu joguei o 4 original, foi lá em 2006, foi um dos primeiros jogos que eu joguei no meu PlayStation 2, né? Sim, E eu não tive nenhum incômodo naquela época pelo jogo ser mais de ação, nem nada do tipo. Eu, tipo, achei o jogo extremamente divertido, né? O claro. gameplay dele muito fluido, tanto que é um gameplay que revolucionou os jogos em terceira pessoa, de tiro em terceira pessoa, Revolucionou, né? com certeza. Eu comecei a. Eu teve uma época que eu fiquei um pouco cismado com 4, mas foi já depois quando saiu o 6. Porque o 6 é um Resident Evil que eu particularmente eu não gosto. Eu Aham. acho que é um jogo que tenta ser um milhão de coisas e não consegue fazer nada direito, né? É o que quase todo mundo fala. É basicamente isso. Assim, tipo, eu concordo com essa opinião geral. E assim, tipo, eu fui olhar, fazer digamos, uma reflexão sobre por que que uma franquia tão renomada como Resident Evil chegou naquele ali, que pra mim aquele é o ponto mais baixo da franquia, né? Quer que eu te Eu... conto? Quer que eu te conto aqui rápido? Pode contar. Vamos lá. É basicamente porque é o que vendia, Sim, saca? não, total. Tipo, eles viram que Resident Evil de ação vendia pra caramba, né? Tanto que aí faz parte da Não, reflexão que eu fiz. é porque se você for parar pra vender, pra pensar, é assim, olha, Resident Evil 1 vendeu pra cacete, Resident Evil 2 eu acho que vendeu tipo assim 6, 7 milhões de cópias, pra época era uma coisa de outro mundo. Resident Evil 3 vendeu menos, vendeu tipo 3 ponto alguma coisa, Resident Evil Code Verônica vendeu tipo 2 ponto alguma coisa, aí eles lançaram o 4 vendeu mais de 8 milhões de cópias, Teve o tá remake e ligado? o zero primeiro. Não, sim, mas eles venderam bem menos ainda porque eles saíram primeiramente no GameCube, saca? Foi. Então, tipo assim, o que eu quero dizer é que eles foram de 2 ponto tanto, 3 ponto tanto, que já tinha caído com 3 para 8 milhões e milhões e milhões de cópias. E era o que vendia na época. Aí veio aquele festival de galera querendo jogar porque tava fazendo muito sucesso, então eles falaram, não, então vamos fazer mais action. E aí o 5 ele vem com o hype do 4 que muita gente conheceu e gostou, vendeu pra cacete, e o 6 querendo ou não, ele foi vendendo com o tempo, né? Ele Foi. foi vendendo com o tempo. Cara, o 6 ele é complicado, velho. O 6 é muito ruim, mano. O 6 eu acho bem zoado até pra jogar co-op. Eu joguei ele co-op com É. um amigo e, cara, a gente teve mais frustrações no meio do caminho do que diversão, né? O 5, porque o 5, ele já é um Resident Evil assim para mim bem viajado. Na época ele já me incomodou um pouco ali naquela, sei lá, aquele Chris tocando pedra, aqueles quick time events que já vinha do 4, mas que sei lá, naquela época já tava me incomodando bastante, mas ele ainda era um jogo muito divertido, né? O 6 ele falhou até nesse ponto para mim. Cara, eu vou te falar, velho. Tem coisa do 5 que pra mim é bizarra, bizarra, bizarra. E uma delas é Chris socando pedra, cara. É uma das coisas mais ridículas. E eu acho, sempre achei até. Eu acho a Ashley do original nojenta, chata pra caramba. Total. Prejudica sua gameplay. Uma IA muito burra. Só que uma coisa que eu nunca entendi é que a Sheva é tão ruim quanto e a galera não reclama tanto da Sheva. E eu vou falar, pra mim a Sheva ainda é pior, porque a Sheva ela utiliza os seus itens. Eu não deixo os itens com ela quando eu jogo o Aham. single play. Só que eu acho que o pessoal não reclama tanto porque muita gente prefere jogar Resident Evil 5 em co-op. Em co-op, né? Não, eu jogo single player mesmo. Então, eu também, eu jogo muito, só que eu já joguei em co-op também. E realmente a experiência fica muito melhor. Cara, eu acho que eu nunca joguei Resident Evil 5 em co-op. Tá aí, talvez agora o povo fala assim: tu não é fã de verdade? Nunca joguei em co-op. Nunca joguei em co-op. Fica a dica se você quiser em algum ponto, porque, tipo, ainda, mesmo nos dias de hoje, ainda é muito divertido. É um jogo que É, tem, tipo, ele tem algumas limitações ainda, tipo, você não poder claro. mirar e andar, essas coisinhas, Sim, né? sim, Mas sim. Mas até hoje ainda é um jogo com gameplay bem sólido. Não, jogar o Resident Evil 5 pra mim é divertido. O negócio é que eu não sei se eu tenho vontade de jogar em co-op, porque, sei lá, Resident Evil pra mim é jogo de jogar sozinho, não é Dark Souls, tá ligado? Ah, sim. Tipo, aí vem justo de novo aquele papo, né? A gente começou numa época que o negócio era full single player, Exatamente. era mais focado. E quando eu fiz aquela reflexão, eu cheguei num ponto que eu falei, putz, tudo isso começou com 4, cara.
Aí eu tive um tempo que eu fiquei meio cismado com o 4 por causa disso. Olha o mal que o 4 fez a Mas Lobo Time. muito provavelmente foi contaminado, né, pela, como se diz, pela opinião, né, pública, vamos dizer. Porque Total. esse é o comentário que geral fazia. A galera sempre culpou muito o fato do 4 ter feito. Cara, mas o 4 é revolucionário, cara. O 4 Eu é. acho que o 4 ele salvou Resident Evil. Em determinado momento, se o 4 não tivesse dado certo, talvez a gente não tivesse tido mais Resident Evil. Talvez aquele universo. Talvez a gente tivesse hoje um Dino Crisis, tá ligado? Que tá engavetado há tantos anos e parece que nunca vai sair dali. Então, eu trato o 4 com muito respeito. Ele não é o meu favorito, né? Uhum. Agora, o remake, ele supera o 4 original em tudo pra mim. Pra mim E ele também. tá na lista dos meus favoritos. Ele tem um escopo enorme, cara. Esse jogo ficou enorme. Ele é gigante, ele é bonito, ele é gostoso. Eu zerei o 4 já tantas vezes que eu não faço nem ideia quantas vezes eu já zerei. Porque pra liberar as armas infinitas eu fiquei zerando, 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 zerando. Uma coisa de louco, velho. É, eu zerei ele só uma vez no intenso. Brabo, brabo. Aí habilitou o profissional, deixei o save lá. Quando eu tiver uma janela um pouco mais livre, eu vou voltar nele e zerar no profissional também. Porque puta gameplay gostoso, aquele do 4. E a. Eu zerei em todas as dificuldades. Eu comecei no normal, né? Eu gosto de zerar sempre a primeira vez os jogos em normal. Zerei no normal e aí eu já fui pro profissional. Zerei no profissional, aí eu fui pro fácil, facilitado, para conseguir fazer algumas coisas específicas ali que você tem que conseguir fazer. Não é nem por causa de troféu, é por causa de conquista mesmo que libera coisa. Aí eu zerei no facilitado, juntei dinheiro, voltei pro profissional, aí comecei a pegar as armas infinitas. E aí eu zerei no intenso também depois. É que tem uma coisa que ele faz também melhor que o original. No original você não conseguia começar um New Game Plus em outra dificuldade. Cada Aham. dificuldade era travada, você tinha que, tipo, começou nessa dificuldade, você vai começar com as armas do zero. Aí não, aí você Sim. pode levar seus upgrades para uma nova dificuldade. Isso aí, show de bola. Tá, tinha que ter acontecido mesmo. Mas tem que lembrar uma coisa, tem troféu não, perdão, tem coisa, né, itens, né, que tu não consegue liberar jogando New Game mais. Isso aí vai Não, dificultar também, saca? tranquilo. Mas só o fato de você poder fazer isso, tipo, eu quero jogar de novo nessa nova dificuldade, mas eu quero jogar com esses Ah, upgrades claro, aqui. entendi. Já é Sim, uma sim. É perfeito. E a Ashley, cara, nesse jogo, ela tá incrível. A relação dela com o Leon, nossa, eu fiquei surpreendido com isso, cara. Cara, eu achei a personagem maravilhosa, cara. Ela tá bem menos chata, ela ajuda, ela tá carismática demais. Cara, é jogão, jogão mesmo. A personagem, ela cresceu. Ela cresceu. E quando eu falo cresceu, tipo assim, ela tá muito maior, saca? Ela tá Tá. muito mais legal. E a relação do Leon, as interações do Leon com a Ada também ficaram muito melhores. Ficaram boas, né? Acho que fez uma conexão muito boa entre o Resident Evil 2, né? E me mostrou uma Ada mais humana. Isso eu achei muito legal também, saca? Mostrou uma Ada que tá ali chonadinha pelo Leon também, mas primeiro negócios, mas eu tô chonadinha no Leon e tal. Eu gostei também bastante. E o Leon tá menos gado agora também, né? Ele não tá. Bem menos gado. Gostei muito disso também. Finalmente, né? Era uma coisa que muitos fãs pediam. Mas é isso. A única coisa que eu acho que eu realmente. Que tipo, o Resident Evil 4 Remake, ele tirou algumas coisas, mas ele substituiu, ele compensou com outras, né? Eu acho que a Uhum. única coisa que saiu fora que eu particularmente eu queria ver, né, era aquela segunda forma do Mendes, que você enfrenta lá na ilha. Você tá falando o 3? O, eu não lembro agora o nome da forma exata, mas, por exemplo, você Aquela enfrenta. que tava nos containers. Isso! Aquilo lá Aquela. não é a segunda forma do Nemesis, não. Do Nemesis, não, do Mendes, não. Aquilo lá é o 3. Uma outra BOW, né? BOWS. Ah, Ele foi removido, mas até tem file no jogo, né? Falando que ele vai estar na Separate Ways. O Verdugo de preto, ele vai se fundir com a criatura e virar o 3, sacou? tá, entendi. Então isso ainda é um conteúdo que a gente vai receber. Vai, vai. O que eu achei legal também, né? Pra não fazer igual o Resident Evil 2, que tu repete as mesmas coisas com a Claire e com o Leon, saca? Foi o único erro do remake do 2 pra mim, cara. Aquele remake tinha tudo pra ser perfeito, mas essa Uhum. parte aí, realmente, os caras. Não sei se foi falta de dinheiro, se foi falta de tempo, É, mas. sei lá o que que eles fizeram ali. Eles podiam ter melhorado isso um pouco, né? Dava talvez para eles quererem forçar um pouco e dizer que tinha dois Mr. X, por exemplo, na delegacia. Se eles quisessem forçar, dava, porque na época
no jogo, na franquia original, né, no universo original dos jogos originais, não foram mandados só um Mr. X, né? Foram mandados acho que 6 Mr. X ou 5 Mr. X, que são Eram aqueles que vários a ali. gente. Eram vários, são aqueles que a gente encontra lá no Resident Evil 3, que o Nemesis absorve um deles e tudo mais. Tu lembra disso? Lembro, lembro. Então, porque aqueles Mr. X lá, eles foram mandados pelo Sergei Vladimir, que inclusive é o cara que forneceu o DNA para a criação do Tyrant. O Sergei Vladimir, ele manda esses Tyrants para lá, os Mr. X que estão lá, porque a Força Delta, né, o Delta Team, quer dizer, ele foi mandado pelo governo americano para pegar o G-Vírus com Birkin, né? Só que aí quando eles chegam lá, eles são interceptados pelos Mr. X. E tu vê o tanto que aqueles caras eram foda, meu irmão. Porque eles deitaram 5 Mr. X. 5, acho que são 5 mesmo. E inclusive um deles chegou à transformação final. E eles tinham a espada demoníaca de Paracelso, que é aquela arma foda que a gente usa pra matar o Nemesis. E eles não usaram. Eles mataram os Mr. X tudo só na base da bomba, cara. Cara, os caras são bravos. Mas morreu tudo também. Não, mas, tipo, olha o que os caras fizeram, né, mano? Sim. Não, eles são muito foda, cara. A Força, a gente não tem muita lore sobre eles, mas o que eles fizeram é cabuloso, velho. Porque no Umbrella Chronicles, né? No Umbrella Chronicles, tu até tem essa parte do jogo, né? Onde o Sergei Vladimir joga uma cápsula com o Mr. X dentro ali da delegacia e outras várias ali perto da entrada, né? Dos laboratórios Nest. E o Força Delta conseguiu deitar tudo, velho. Deitou tudo, meu irmão. Só na base da explosão, velho. E um deles se transformou. Um deles conseguiu avançar. E mesmo assim os caras deitaram ele, mas morreram. Então, Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Não, eu falava que tava 1-0 pra eles, né? Não dá pra tu comparar. 5 caras versus 5 Mr. X, morre os 5 Mr. X, morre os 5 caras, então deu empate? Porra nenhuma. Porra nenhuma. Isso aí foi uma puta de uma vitória, porra, pelo amor de Deus. São 5 seres superiores a seres humanos, né? Um Mr. X devastou a delegacia inteira, então faz as contas. Né, cara? O sufoco que a gente passa pra enfrentar um só. Né, exatamente. Tipo, que foi uma coisa que no remake do 2 ficou tão perfeito que assim, eu lembro. Ficou muito melhor, sim. Eu lembro quando eu jogava o remake do 2, eu ficava pensando, cara, imagina quando os caras fizerem o remake do 3, imagina o Nemesis desse jeito aqui. E aí. Bota a flautinha do Titanic aí, vai. Pois é, né? E aí, um ano depois, a gente tem Resident Evil 3 Remake. A gente tava hypado. Eu, pelo menos, tava depois de ver o que foi feito. Eu tava muito hypado, muito hypado. Ai, cara, aquilo ali, que decepção. E pra piorar, pouco tempo antes ainda teve uma matéria da revista Xbox, né, cara? Que até hoje o povo reclama muito, porque essa matéria falava que a gente ia ter Grave Digger, falava que a gente ia ter isso, que ia ter viagem rápida, que o Pulse Stegler tava lá, que entrava na torre do relógio. Até hoje eu não entendo o que foi essa matéria, saca? Que saiu, tipo assim, 10 dias antes do lançamento do jogo. Até hoje eu não entendo o que aconteceu, cara. Até hoje eu não entendo como que essa matéria foi feita. E no final a gente teve um jogo todo picotado, né? Que versão foi essa que esses caras jogaram que eu quero jogar também, hein? Também queria. Porque eu lembro que você até me deu umas esperanças uma vez, lançando um vídeo que você lançou uma vez, acho que 2 anos atrás. Isso. Eu vi aquilo e falei, putz, mano, se isso aí acontecer, ia ser muito foda. Tinha esse papo, né? E também teve o fato de que os caras estavam consertando, né, o game no PC. Ia ser só a galera do PC, mas os caras estavam refazendo, né? Os caras estavam construindo. Teve gente que chegou a reconstruir a Clock Tower e tudo mais, mas é foda, né? Porque aí os caras estão trabalhando sozinhos. Geralmente é tipo 3 caras fazendo bagulho sozinho, né? Lamentavelmente não foi pra frente. Cara, tipo, trabalho de fã, né, cara, é complicado, porque projeto de fã vai sair, sabe-se lá quando. Eu não sei se você acompanha os jogos da franquia Mega Man. Não. Não, né? Tem mas assim, só pra contextualizar, tem um jogo chamado Mega Man X Corrupted, que tá sendo feito por um cara aí, que é basicamente um Mega Man X Metroidvania. Né? Top. É um puta de um projeto legal, o cara, tipo, tá pegando referências dos jogos e fazendo coisas a mais. Só que esse jogo já tá em desenvolvimento, acho que há mais de 12 anos. E ele não tem nenhuma perspectiva de quando vai ser lançado. E, tipo, o cara vai lançar um negócio de graça, né? A promessa é que vai ser lançado de graça, então, tipo, também não tem como cobrar muito maluco nesse ponto.
E é Sim. isso, tipo, a gente também não sabe se em algum momento esse cara também vai desistir, não vai lançar a parada também. Ah, é complicado, cara. Eu vou te falar, eu me lembro muito bem, porque foi um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida, foi Mega Man no Nintendinho, saca? O primeiro console que eu tive em casa foi o Nintendinho e as fitas eram de Mega Man, cara. Jogo dos infernos, difícil pra cacete naquela Uhum. época, né? Tinha que ficar anotando os passwords pra continuar e tudo mais. Mas eu gostava muito do game. E depois eu tive bastante contato com a série X, né? Na época, no Play 1. Eu tive bastante contato com a série X no Play 1. Gostava muito. Mas eu sou muito sincero e não vou pagar, tipo assim, nossa, que nostalgia. Depois de um tempo, meu irmão, eu não joguei mais nada de Mega Man. É claro, agora no PS4, né? Eu comprei essa remasterização, né? Esses remasters que saíram, que é a coletânea de jogos, né? Tem Mega Man vários X1, pacotes. exatamente, tem o Mega Man X1 e Mega Man X2, não é isso? Na verdade, são da franquia Mega Man X tem dois pacotes. Um vai do Sim, X1 ao X4 e outro vai do X5 exatamente. ao Aí X8. por isso que eu chamei de X1 e X2, porque vai 4 jogos, aí esses aí eu tenho, só que eu não comprei a dos clássicos, que também saíram, né? Saíram. Esse daí Dois eu não pacotes comprei e não também. joguei, não. Então, esse daí eu não joguei. Mas agora os X eu rejoguei eles mais recentemente, cara, e é muito gostoso, né, cara? Que jogo bom, velho. Que jogo delicioso. Difícil, mas muito gostoso. Sim, essa é uma das poucas franquias que eu posso realmente falar assim que, tipo, putz, fez parte da minha infância, porque realmente fez. E eu realmente, tipo, joguei todos ao longo do tempo, né? Eu comecei jogando pela série X, mas depois eu fui atrás da série Essa é clássica. a diferença entre o fã e o fanboy, tá? Eu joguei todos. Eu joguei todos. Entendedores entenderão. Então, cara, eu joguei bastante Mega Man, mas é até engraçado porque eu gostava muito. Só que foi uma franquia que não vou aqui pagar de mega entendedor. Eu conheço muito pouco hoje, cara. Conheço muito pouco. Joguei, claro, gosto, acho jogos primordiais. Se você quiser conhecer um pouco dos jogos dos anos 90, tu tem que jogar Mega Man. Ele tá ali talvez nem até a Trindade, né? Mas foi uma franquia que eu fui deixando. E é engraçado, eu faço um paralelo, eu poderia comparar justamente com Resident Evil, que foi uma franquia que eu também comecei quase ali na mesma época, vamos dizer, mas tá aí até hoje comigo e eu nunca lá abri mão, tá ligado? Talvez seja porque, diferente de Mega Man, Resident Evil tá até hoje recebendo coisas novas. Cara, mas então, eu não sei se eu concordo com isso. Vamos pensar aqui, ó. Quando que foi o último Mega Man bom? Porque teve aquele que foi que foi lançado agora recentemente para PS4, né? Que Teve é o até Mega bem Man 11. bonitinho. Ele foi lançado em 2018, o Mega Man 11. E ele foi lançado depois de um Exatamente. longo hiato da franquia. Exato. Antes desse daí, qual que foi tinha sido o último? Tinha sido o Mega Man 10. E ele era de quando? Esse aí, cara, se eu não me engano, ele é de 2010, eu acho. Porque o que que acontece? Teve um hiato grande mesmo, né? Se for parar pra pensar. Teve, a franquia ficou parada e Mega Man 10 não vendeu muito. Porque muita Aham. gente pensa que a Capcom não quer ganhar dinheiro, porque se ela lançasse Mega Man, ela ia ganhar muito dinheiro. E não, nunca foi uma franquia que vendeu horrores, sabe? Os últimos jogos da franquia, que foi. Ela lançou o 9, e o 9 ele vem com uma proposta de voltar ao estilo retrô, né? Uhum. Que é aquele estilo 8 bits. Tanto que até uma confusão que o David Jones faz, aquele vídeo que muita gente reagiu dele jogando Mega Man e tudo Sim, mais, sim, sim, tô ligado. que ele não entendeu é justamente isso, né? Tipo, o Mega Man, ele, em determinado ponto, no 9 ele volta pros gráficos clássicos. E aí Sim. na época deu certo, aí ela falou, não, vou lançar agora o 10 do mesmo jeito. E lançou o 10 também com essa pegada clássica. E E não na deu época certo. não deu certo, porque tipo, no 9 a galera curtiu, mas no 10 já tá enchendo o saco. Mas então, vou falar uma coisa que eu penso, pelo menos. Eu acho, cara, que com certeza tem muita gente que ama o estilo de game, que vai jogar pra sempre. É claro, mas esses daí vão ser os fãs. E Sim. eu não sei se tu conhece o Eduardo Miranda. Conhece o Eduardo Miranda? O cara que trouxe o Yu Yu Hakusho pro Brasil, Cavaleiro do Zodíaco? Já veio aqui no Spider-Cast, já entrevistei ele. Cara, eu já tem entrevista com ele também no meu canal. E ele fala uma coisa que é o mais certo do mundo. Fã não dá dinheiro. Não Fã dá. não paga a conta. Não dá. Enquanto o produto ele continuar naquele escopo que é tipo, os fãs amam, mas ele não conseguiu furar a bolha, ele não vai funcionar. E eu acho que o Mega Man, por ele ser um jogo ainda side-scrolling, não ter inovado igual, por exemplo, o Mario inovou, indo pro 3D e tudo mais,
ele vai estar sempre limitado aos fãs que ele conquistou ali nos anos 90, nos anos 2000, e talvez ali, é claro, não dá para falar como unanimidade, ele vai conseguir ali, vamos falar, meia dúzia de fãs que ouviram falar e tiveram interesse de procurar, tá ligado? Essa é a grande verdade. Ele tinha que ter se reinventado. E quando eu falo reinventar, é sair do estilo de gameplay clássica. Porque é a grande verdade, cara. Hoje em dia, uma criança pegar e olhar. Ela tem ali, vamos dizer, ela tem ali o Pokémon de mundo aberto. Ela tem o Pokémon que emula um mundo semiaberto. Ela vai ter o Animal Crossing, ela vai ter o Mario, ela vai ter o Zelda. E aí ela vai olhar pro lado e falar, pô, espera, esse daqui eu só vou andar pra frente, atirar e pular? Não, nem fudendo, pô, não quero saber disso não, entendeu? E eu acho que é nessa hora que o Mega Man falha. E ele é a pegada, principalmente do Mega Man clássico, que nem você já mesmo pontuou aí, é um jogo Uhum. difícil, mesmo o Mega Man 11, Muito difícil, muito ele, difícil. ele é um jogo difícil, embora seja um jogo curto também, né? Aham. O que segura muito ele é a própria dificuldade dele. Tu chega naqueles chefes dele lá, tu sofre igual um condenado, meu irmão. Que ideia. Eu lembro demais, cara, de ficar guardando aquele meu pedacinho de papel que tinha os passwords, como se a minha vida dependesse daquilo. Porque se eu perdesse aquilo lá, eu não ia jogar nunca mais aquele game, tá ligado? Pois é, cara, e tipo, é difícil uma franquia se reinventar assim. Talvez, eu diria que o caminho pra Mega Man hoje seria ser um Metroidvania. Só que também tem um porém. Mas eu te falo uma coisa: Metroid é nichado. Também, mas Metroid é nichado. só que é um Ele nicho tem. maior. Tá, mas é aquele negócio. O Metroid, agora que saiu, né? O Dread. Metroid Droid, é um O- jogo maravilhoso, lindo, muito bom. Mas vamos falar, se tu pegar os números dele com os jogos hoje mais vendidos, é irrisório, tá sim. ligado? Então, tipo assim, eu acho que uma franquia igual o Mega Man, ela tem espaço talvez para crescer muito mais do que isso, porque eu acho, pelo menos que o Mega Man, ele era ali, tu colocava naquela época o Mario, tu colocava ali o Sonic, tu colocava o Mega Man, os três ali lado a lado, tá ligado? Essa é a realidade. Mega Man tinha desenho, que era muito bacana. Mega Man tinha obras fora da telinha da sua televisão Tinha com o videogame mangá. ligado. Tinha mangá. Mega Man tinha tudo para crescer. A questão é que, infelizmente, a gente teve todos esses problemas aí que a gente citou, que foi a não evolução, a não adaptação, na verdade, né, aos públicos mais novos. E, cara, só deixando claro aqui, eu acho Mega Man fantástico. Não sou um grande Uhum. conhecedor, não é algo que eu, tipo assim, jogue muito assim e tudo mais. Só que eu tenho uma memória muito afetiva, porque o Mega Man, ele é basicamente um dos primeiros jogos que eu lembro de ter jogado na minha vida gamer, né? Eu já contei isso em outro podcast. O meu primeiro console que eu tive em casa foi um Nintendo, um Nintendinho mesmo, e era original, até acho engraçado isso, Olha que porque da hora. quase ninguém teve acesso original, que o meu primo, que era bem mais velho, deixou na minha casa. Ele deixou na minha casa esse daí. E aí ele ficou, tipo assim, cerca de 6, 7 meses, bastante tempo assim, talvez um ano, não sei, mas foi menos, foi uns 6, 7 meses mesmo. E minha mãe chegou com um Super Nintendo pra mim, me deu um Super Nintendo, e aí esse Nintendinho foi devolvido pro meu primo, saca? Que esse meu primo, ele é cerca de 10 anos mais velho que eu. Então, foi o primeiro contato que eu tive assim com console de mesa, foi o Nintendinho. E o Mega Man era provavelmente ali junto dos Marios antes do Super Mario World, né? Foi os jogos que eu mais joguei no Nintendinho. E eu achava ele fantástico. Difícil a dar com pau, mas fantástico. Porque tu atirava, né? Ele era muito mais violento do que o Super Mario. Eu fui ter contato com a série clássica muito tempo depois, né? Quando eu tive o meu Dynavision, que foi o meu Nintendinho, era o clone do Nintendo na Sim, época, né? Um dos clones, né? um Eu, dos. eu não tive acesso a Mega Man naquela época, né? Não, uma Aí pena, cara. eu fui ter acesso a Mega Man no Super Nintendo, com o Mega Man X1, né? Sim. Então, tipo, eu E olha que comecei. engraçado, eu fui jogar Mega Man X só no PlayStation. Então, é normal. Hoje em dia, talvez essa galera não a galera mais nova talvez não entenda essa Aham. questão do acesso aos jogos. Mas quem Era viveu diferente, sabe, era era muito diferente. diferente de hoje em dia. Não tinha loja digital naquele tempo. Não, e no PlayStation eu fui ter acesso graças à pirataria, né? Porque, Total. como se diz, aí tinha dar com pau, vamos dizer assim, né? Aí tu conseguia um monte de jogo ali por R$ 5. É, Mas também na geração do Super Nintendo, cartucho original era caríssimo, né? total. E tipo, eu tive acesso no Super Nintendo somente ao Mega Man X1.
Quando eu fui pro PlayStation 1, aí eu vi Mega Man X4. Eu falei, caraca, já tá no X4. Eu já tinha pulado O Zero 2 e entra 3. em qual mesmo, Zero? O Zero tá desde o primeiro, só que Tá não desde como o primeiro, personagem. né? Ele não é personagem E é jogável. jogável, ele tá em qual? Ele você começa a poder jogar com Zero no 3. Só que Nossa, somente uns Velho, trechos. eu lembro até hoje quando eu pegava o Zero, meu irmão, eu achava a coisa mais indecente do mundo, ele com aquela espadada dele que parece tipo assim, o Alec Fu do Guile, tá ligado? Uhum. Meu irmão, muito foda. O Zero, eu tenho, que não tá aqui, né, mas eu tenho um action figure original da época do Zero, Porra, queria. Que era tipo Cavaleiros Zodíacos, que tu montava a armadura nele, tá ligado? É, era muito foda. Tu tirava a armadura dele inteira, aí ele ficava, tipo assim, com um corpinho de robozinho magrelo. Aí tu montava a armadura dele, velho. Mano, Zero era muito pica. Adorava o Zero, cara. Achava ele muito foda, velho. O Zero é a grande estrela do Mega Man X, na minha humilde opinião, né? É, talvez seja, né? Tanto é que o que acontece? Quando o criador da série Mega Man quis criar o Mega Man X, porque, tipo, o Mega Man já tava, digamos que, cansando naquela época, né? Claro. Já vinha de 6 jogos clássicos, praticamente com algumas mudanças entre um e outro, mas era basicamente o mesmo jogo. Quando ele quis criar a série X, ele desenhou o Zero, e o Zero seria o Mega Man X. Só que ele Aham. ficou com medo da galera achar que mudou muito. Ah, ia dar muito hate, né, cara? Aí ele criou o X, que é mais parecido com o Mega Man clássico, só que ele também aproveitou o design que ele tinha criado antes pra fazer o Zero, né? Claro. E foi um personagem que, tipo, E o Zero em Lore, né? Ó, eu posso estar falando muita besteira porque eu não lembro muito bem mesmo, mas eu lembro que tinha algo relacionado ao Rocketman, não era algo assim do tipo? Ou- Nossa, agora também você me pegou. É, porque eu lembro que tinha um bagulhinho assim, que aquele que aparece no desenho, que tem um chale e tudo mais, é o Rocketman, não é isso? Não, é porque o que acontece? Eu acho que você tá confundindo a questão dos nomes, né? Que, por Aham. exemplo, no Japão, não é Mega Man, é Rockman. É Rockman, claro, É sim. Mas Rockman. qual que é o nome daquele personagem que aparece nos desenhos e tudo mais, que ele é tipo o inimigo do Mega Man, ele é o único que bate de Ah, o frente com ele. Protoman. Protoman, não é isso? O É. Protoman, é isso? E o Zero seria o Protoman recriado sem aquele lado mal dele que foi colocado pelo Robotnik, não é algo assim do tipo? Dr. Willy, no caso. E É, não, Dr. Willy. É, não não? é, não é isso. É porque o que acontece? O Protoman, ele na Aham. verdade foi um robô criado pelo Dr. Light. Ele foi Ah, por isso que o entendi. nome Proton, né? Ele foi o primeiro. Só que ele tinha Nossa, mano, eu chamei o Robotnik do Sonic, velho. Viagem aqui, foi mal. Tranquilo. Não, Ó, o tranquilo. David Jones, Paul Wesker, caramba. Você não falou que era fã da parada. É, então eu tô de boa. A diferença entre fãs, vocês estão vendo, né, gente? O fã e o fanboy. E eu não posso nem falar que eu joguei todos da série, porque Mega Aham. Man é uma série gigantesca que tem É vários muito subjogos. grande. Então tem algumas Então, sub-franquias que eu espera, não o conheço. Protoman não é do mesmo. Quem criou o Protoman não é o mesmo criador do Mega Man, então. É o mesmo criador do Mega Man. É o mesmo criador, só que aí ele foi meio que corrompido, algo assim do tipo, botaram um vírus nele. Não, ele não foi. Esquece o desenho, cara. O desenho, ele é Ah, o meio. desenho é errado. Ah, eu O conheço desenho é agora pelo spin-off. desenho, então. Ah, desenho é spin-off. Mas o que acontece? O Protoman, ele foi o primeiro robô que o Dr. Light, que é o bonzinho, criou. Só que ele tinha Aham. um problema muito grave. A energia dele acabava muito rápido. E Sim, aí, ele era muito sentimental. Então ele não deixou o Dr. Light mexer nele pra tentar consertar ele, porque ele tinha medo sim. do Dr. Light mudar a personalidade dele. Saquei. Aí ele fugiu. Ele escapou, foi Aham. viver independentemente. Ele é tipo lobo solitário. E nisso o Dr. Light criou o Mega Man. Ah, O, entendi. e aí, o Mega Man é exatamente igual ao Proto Man. Só que Azul. por ele parecer muito com o Mega Man, o Proto Man adotou aquele óculos escuro e aquele escudo pra tentar E aí diferenciar um ele, pouco. e aí ele ficou do mal também nos jogos? E não, nos jogos ele não é bem do mal, ele é um anti-herói. Ele é aquele Ah, cara que, tipo, entendi. ele não tá nem do lado do vilão e nem do lado Nem do do lado do bonzinho. Mega Man. Mas ele Mas acaba aí, ajudando, muitas vezes, o mas Mega aí Man. mas aí que é igual o Zero. Então ele não é o Zero, não, o Proto Man? Não, o Zero, ele é um personagem. É porque a lore de Mega Man. O salto do tempo entre Mega Man Clássico e Mega Man X ainda é uma Aham. coisa muito estudada pelos fãs até os dias de hoje, né? Saquei. Mas o Zero,
Isso aí, ó, isso aí já é confirmado, ele é um robô criado pelo Dr. Willy, pelo vilão. E ele Ah, foi um, ro- entendi. e ele foi um robô criado para atender os desejos do Dr. Willy para destruir as criações do Dr. Light. O Dr. Light criou Saquei. o Mega Man X, né? Só que o Dr. Ah, Light entendi. achou que a humanidade não estava preparada para aquele tipo de tecnologia, botou o Mega Man Aham. X para E hibernar. que aconteceu com o Proto Man nesse período? Onde que ele tá? Então, e aí entra uma das teorias mais discutidas na internet nos últimos anos. Porque desse salto do tempo entre Mega Man Clássico e Mega Man X, os fãs teorizam que o Dr. Willy ele criou o Zero e o Zero matou essa galera toda. Ah, matou o Mega Man original, matou o Proto Man, matou todo mundo que tava vivo naquela época, é isso? É a teoria. Só que isso aí, eu Caralho. acho, eu acho que isso é meio furado. Na verdade, eu acho que Aham. como toda tecnologia, aquilo ali ficou defasado e agora parou de funcionar. Porque, vamos lembrar, Ah. do Mega Man Clássico pro Mega Man X passa-se, tipo, acho que 100 anos, alguma coisa assim. E Tipo, como que o Dr. Willy tá vivo ainda? ele não tá vivo. Nem ele, nem o Dr. Ah, ele não tá Light. vivo, não? O Ah, que, saquei. o que a gente encontra são registros de vídeo. Né? Ah, entendi. O que tá vivo. Tem umas teorias de que a consciência do Dr. Willy tá presa em um determinado robô que aparece no X2, mas nunca foi Uhum. confirmado Nunca foi oficialmente pelo confirmado. Capcom. Entendi. Mas basicamente é isso, cara. Tipo, e os fãs teorizam isso até os dias de hoje. Meu irmão, sabe o que é o foda disso? Porque, cara, a Capcom não sabe direito nem a lore de Resident Evil. Não. Na época que foi lançado o Resident Evil 3, saiu um papo que os caras estavam usando a Wikipedia pra conseguir fazer os jogos, tá ligado? Nossa, mano. E se a lore de Resident Evil, que eu acho bem mais fácil que a de Mega Man, ela tá essa bagunça por causa disso, imagina a porra da lore de Mega Man, meu irmão. Pelo amor de Deus. Quero nem falar mais disso que já fritou minha cabeça aqui. Mas, gente, ó, eu não sou fã de verdade, tá bom? Deixar claro. Não, só pra Não me finalizar, cancelem. só pra explicar aqui rapidinho, Aham. Mega Man nunca foi um jogo de história. Aham. Sempre foi um jogo que focou gameplay. A história que é Claro. apresentada lá nos jogos é uma história mínima, é um diálogo mínimo só pra justificar aquele Não, gameplay. pra deixar claro um negócio, quando eu joguei Mega Man mesmo, na minha infância, Não cara, tinha diálogo hoje em dia naquele eu tempo. sou, não, hoje em dia eu sou fluente em inglês, tal, mas naquela época, tipo assim, o texto que aparecia na tela, independente do idioma, tanto que eu joguei vários e vários jogos em japonês naquela época, era só sair apertando, tá ligado? Sim. Eu só saía apertando, não fazia nem ideia do que tá falando ali. Não, total, cara. E tipo, mesmo que você fosse fluente, ter Aham. apresentado em game ali, cara, é É mínimo. mínimo, né? Não Entendi. tem. Por isso que os fãs teorizam tanto hoje em dia, porque tem potencial, tem muita coisa que pode ser explorada, mas tipo, nunca foi. Olha aí a Capcom fazendo escola para Dark Souls, ó. Cara, uma das. Tipo, um pessoal tem gente que acha muito legal isso, tem gente que não gosta, né? E que Não, gera Dark discussão. Souls tu tem que jogar o jogo e depois tu tem que assistir o canal do Adisplays, do Era Games e do Vatividia pra tu saber a lore, porra. E é uma lore interpretativa, né? Você nunca vai saber Exato. exato, né? E Não, isso. a lore é maravilhosa, mas é complicado. Você está ouvindo Spidercast. o podcast de cultura geek. Claro. O seu canal Budol Games, ele tem quantos anos? Cara, de certa forma, assim, é complicado falar disso, né? Porque eu iniciei o canal ali em 2016, na época do lançamento dos Xenoverse, né? Só que, tipo assim, naquela época eu já tava começando a trabalhar e tudo mais, já tava trabalhando, né? Era muito ocupado, né? Então eu gravei 10 vídeos e larguei, tanto que eu nem considero esse o início do canal. Uhum. Só que eu considero 2018, tá ligado? Que foi quando eu comecei mesmo e me mantive gravando. Isso aí foi no finalzinho de 2016, né? Tipo assim, por volta de novembro, dezembro. Só que aí em 2018 aí eu garro de vez e tô aí até hoje. Só que foi muito legal, porque eu gravei 10 vídeos, eram vídeos de dicas de Dragon Ball Z novos. Então, no dia que eu reabri ali o canal, fui olhar, ele já tinha mais de 1.000 inscritos, que é uma marca que é muito difícil para muitas pessoas, né? Então, foi até legal. Eu gravei os vídeos, deixei ali, quando eu cheguei, eita, tem uns 1.200 inscritos, que legal. Tanto que eu tô no. Esse podcast, minha plataforma principal é o Spotify, só que agora, Aham, quando eu fechei 100 episódios recentemente, né? Uma sim, das novidades que eu implementei pra comemorar foi levar também os episódios novos para o YouTube. Né? sim, Porque era uma coisa que algumas pessoas pediam, né? Só que assim, sim. começar um canal hoje do zero é muito difícil. Então, tipo, o canal do YouTube, ele ainda tá muito devagar. Os Ah, acessos e tudo mais, né? Então eu sei que cara, quando você mas eu fala vou assim, te 1.000 falar um inscritos, negócio.
Eu acho que isso daí é o grande mito, talvez. Não sei, talvez só quem começou lá atrás mesmo teve essa facilidade. Porque, igual eu te falei, 2016, novembro de 2016, quando eu abri o canal, velho, eu não me lembro dos vídeos não darem nada de view e também não ter nada de inscritos. 2018, quando eu comecei de verdade o canal, na minha opinião, velho, eu fazia vídeo ali para 50, 60 views. Então, tipo assim, há 5 anos atrás já era difícil. Por isso que eu falo, talvez isso aí seja muito mito. Tipo assim, teve uma época que foi fácil. Eu acho que nunca teve. Talvez Não. somente lá em 2011, 2010, 2008, 2012. Aí sim foi fácil, porque só tinha, tipo, 30 canais no Brasil, tá ligado? Aí talvez tenha sido fácil, mas há 5, 6, 7 anos atrás eu já acho que já não era de fácil, viu? Já era difícil. Né, e hoje em dia, principalmente, então assim, eu trato o YouTube como um plus, né? Como Claro, algo, como claro. algo a mais, mas assim, Uhum. tipo, é bem complicado pra quem quer começar hoje e achar que Ah, vai. imagino, imagino. Eu já tinha consciência disso, então pra mim eu tô tranquilo. Mas Sim. eu queria saber de você, né? Tipo, você até falou, começou lá com Xenoverse, né? E Aham. depois você voltou em 2018. O que que motivou, né, essa sua retomada ao canal, né? Cara, eu sou médico, né? Então, em um determinado momento, eu tava cansado, saca? Eu tava tendo uma estafa ali, tava mal, tava, vamos dizer assim, quase entrando em um estágio de depressão mesmo, que a única coisa que eu fazia era trabalhar, fazer plantão, queria fazer dinheiro. E a minha esposa, em um momento, ela olhou para mim e falou: Cara, nem videogame tu tá jogando, é uma das coisas que tu mais gosta de fazer. Ela lembra de eu sentar, ela lembrava, né, de eu sentar ali no meio de um churrasco que a gente fazia em casa e ficar horas conversando de jogos com amigos. Ela falou: Tu nem isso tu tá fazendo mais, pisa um pouco no freio. E o canal, tu não tinha começado aquilo lá, por que que tu não continua? Aí eu falei, porra, verdade, vamos lá. Tanto que eu falo, meu canal é graças à minha esposa que ele existe, senão ele não existiria. Minha esposa, ela é da área de fotografia, é da área de cinema, entendeu? Então Uhum. ela me ensinou a editar, ela me ensinou, pelo menos o início, Pô, né? que legal, O cara. básico. Ela me ensinou a fazer o básico de edição, ela me ensinou a fazer as primeiras thumbs, ela me ensinou tudo esse começo ali, ela que me ensinou. Então foi algo que foi muito importante pra mim, mas foi basicamente por isso, porque, cara, eu jogo videogame desde que eu me entendo por gente, saca? Uhum. Eu comecei a jogar videogame ali quando eu tinha 3, 4 anos de idade, imagina isso. A galera até brinca, ai, mas você fala que você jogou Resident Evil muito no começo. Velho, eu jogava Resident Evil, sem brincadeira, com 6 anos de idade. Com 6 anos de idade eu jogava Resident Evil, tá ligado? Eu comecei com 10 anos de idade e na Ah. época eu lembro que meus pais ficaram preocupados, porque acho que foi um dos Né? primeiros jogos violentos que eu joguei. Fui lá do Super Mario pro Resident Evil, tá ligado? Irmão, esquece, cara. Minha mãe não via essas coisas, sabe? Porque eu fui muito inteligente. O que aconteceu? Quando eu fui muito inteligente. Ui, 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 ui. Não, acho que não foi com 6, não. Foi com tipo 7 anos de idade. Posso estar errando aqui. Errei mesmo. Foi com tipo 7 anos de idade. Mas por que que eu falo isso? Que eu ganhei o 64, tá ligado? Meu primeiro console dessa geração foi o 64. Uhum. Porque eu tinha migrado do Super Nintendo pro 64, então era a migração mais óbvia ali. O Nintendo foi um grande console, foi um console maravilhoso, então logo fui pro 64. Mas, velho, 64 era muito proibitivo, velho. 64 era proibitivo. Cada jogo ali era o valor de um salário mínimo. Sim. Então tu ganhava um jogo por ano. Tá ligado? Tu ganhava um jogo de sua mãe no ano, que era tipo um ou dois, né? Tu ganhava um no Dia das Crianças e outro no Natal, um no aniversário e outro no Natal. Eu sou um infeliz, vamos dizer, porque meu aniversário é perto do Natal, então, querendo ou não, eu me ferrava nesse ponto, saca? Então eu ganhava, vamos dizer assim, 3 jogos de 64 no ano, que era minha madrinha me dava um, pai dava outro, minha mãe dava outro, aí juntava umas mesadas ali, dinheiro que minha avó me dava, esse negocinho, comprava mais um. Então era isso que eu tinha. E aí chegou o tal do PlayStation, cara, que meus amigos tinham, tipo assim, uma pasta de CD com 200 jogos. E eu Uhum. lembro muito bem que essa foi a negociação que eu tive com minha mãe. Mãe, me dá esse videogame. Ela falou assim, não, comprei o 64. Velho, era uma fortuna, era tipo, sei lá, R$ 500 na época, R$ 600 na época. Era muito dinheiro. Aí eu falei, não, mas mãe, ó, tu vai me dar esse? E eu lembro que, tipo, um jogo de 64 naquela época lá era muito caro, custava, acho, talvez mais de R$ 100, então R$ 80, algo do tipo. Mas tu nunca mais vai ter que comprar jogo pra mim. Aí ela olhou pra mim e falou, opa, eu não vou ter que comprar mais jogo pra ti. Não, não vou ter que comprar jogo pra mim, pra ti mais não.
Falei, beleza. Aí ela me deu o Play 1. E foi isso, porque eu ia na banca do de Carlinho, na locadora do de Carlinho, chegava lá, comprava 2 jogos por 10. Eu chegava lá, pegava com a minha avó me dá R$ 5, minha avó me dava R$ 5. Pronto, me dava R$ 5, eu ia lá comprava um jogo. O meu padrasto me dava, dá R$ 10, dá R$ 10, pô, eu ia lá comprava 2 jogos, me dá tal. E aí foi quando eu comecei a jogar mais e mais jogos. E aí eu tive a felicidade de jogar muito Resident Evil, saca? Eu lembro quando eu fui pro Play 1 também, eu tinha tipo um. Você lembra daqueles hack que tinha aqueles slots de CD? Não, como assim? Ah, lembro, hack que tinha. Sim, sim. É, Tu fala o móvel, né? Sim, sim, lembro. isso! Então, cara, eu tinha um hack daquele, né? Cheio de CD de E Play 1. cheio de CD de Play 1, mano. Os caras chegavam assim na minha casa, olhavam, caraca, quanto jogo, moleque. Velho, eu tenho muito. É, até foda, né? O meu único console desbloqueado que eu ainda tenho é o meu Play 1. Né? O meu Play 1 ele tá aqui e ele é desbloqueado, porque eu nunca consegui comprar um Play 1 bloqueado, vou ser bem sincero. Na época porque a minha mãe ela jogou meus consoles fora depois que eu saí de casa. É um pecado, mas aconteceu. É. Então eu fui adquirir os meus consoles todos de novo. Aí adquiri o 64, adquiri o GameCube, adquiri o Play 2. Play 2 foi até recentemente, porque eu custei achar. Eu achei um Play 2 na caixa, modelo FAT bloqueado. Meu Play 2 Slim Qualidade. tá aqui até hoje. Então, eu não queria o Slim, cara, eu queria o Fat, porque eu tive foi o Fat, eu falei, não, eu quero o Fat, que eu acho ele até mais bonito, grandão, né? Uhum. Então, aí eu consegui o meu Fat bloqueado, meu PS2. E o meu PS1, ele é desbloqueado, só que os jogos, a minha mãe é tão inteligente que ela jogou PS1 fora, ela jogou, acho que PS2 não tinha mais lá em casa, mas ela jogou meu PS1 fora, ela jogou meu 64 fora, ela jogou, acho que teve mais console que ela jogou fora, viu? Acho que jogou um Play 3 fora, pode ter sido também. Mas ela jogou bastante coisa fora, cara, bastante jogo fora. Ah, não. Ela jogou foi um PS1, ela jogou o meu Super Nintendo, ela jogou o meu 64, ela jogou um GameCube fora, ela jogou muito console meu fora, cara. É bizarro. E quando eu falo jogar fora, não é que ela jogou no lixo, né? Ela deu pra pessoas, vamos dizer Ah, assim. tá. Pelo Ela menos. deu pra pessoas, sim. Só que ela não deu os jogos. Então você pode recuperar esses jogos? Recuperei. Aí eu tenho as minhas fitas de 64 aqui originais, graças a Deus. Eu tenho muito jogo falsificado de PS1, né? Porque eu não tinha jogo original na época. Eu nunca. E, e o bom é que é justamente o console que eu tenho desbloqueado, é o único que eu tenho desbloqueado. Eu lembro quando eu era moleque, né? Tipo, eu tinha o Uhum. Play 1 e tinha um amigo meu que morava na minha rua, né? E ele Sim. ia lá em casa, jogava videogame e tudo mais, e ele queria ter um videogame. Ele já tinha tido no passado Atari, essas coisas, mas ele não tinha Sim. um videogame atual. Ele tava pedindo pro pai dele comprar um videogame pra ele, né? E Ah, aí, um dia fui na rua com minha mãe, voltando, ele tava jogando bola lá na rua e falou pra mim, Alfredo, comprei um videogame. Eu, pô, cara, que ah, legal, comprou qual? Ele falou, comprei um Nintendo 64. Eu, pô, cara, nossa. que bacana, e aí, que jogo veio? Ele, não, nenhum, cara. Não veio nenhum jogo. Nossa. Aí ele tá falando assim: você acha que eu ia estar aqui jogando bola na rua se o videogame tivesse com o jogo lá? Eu ia estar jogando. Mas então, cara, o negócio é que eu fico um pouco triste, porque tu pode falar, pô, não fique triste, Cárdia, tu ajudou uma criança. O problema é que quando eles foram dados, eu já tinha ali por volta, vamos dizer ali, meus 18 anos, 19 anos. Então a gente tá falando ali por volta de 2009, 2010, 2011. Eram consoles já muito antigos, tá ligado? Uhum. Acredito como foi dado, tipo assim, foi dado para igreja, esse tipo de coisa. As crianças que vieram a ter contato com esses consoles, elas olharam aquilo lá e falaram assim, nossa, que velharia. Esse console é mais velho que o PS2, esse console a gente já tá no PS3, tá ligado? Então eu fico um pouco triste pensando que talvez eles não tenham sido aproveitados por essas crianças. Porque se tivesse sido, aí eu fico super contente. Eu tive o privilégio, pela profissão que eu vim a ter de comprar todos os consoles. Eu tenho todos eles aqui hoje em dia, tá ligado? Infelizmente eu não os ligo quase, Mas mas eu essa tenho é a, todos eles essa é a aqui. diferença do fã e do fanboy. Você tem todos. Eu tenho todos. Hã? Essa é a diferença. Cara, inclusive é um negócio que eu falo em todo podcast que eu tô, às vezes falo em live. A minha sogra, ela fez a mesma coisa que a minha mãe, a minha sogra. O meu sogro, ele comprava todos os videogames para os filhos lá. Eu sou filho único, mas na família da minha esposa eles são 4 filhos. Então eles compravam todos os consoles dos filhos, vamos falar assim, né? Eles tiveram Super Nintendo, tiveram acho que PlayStation 1, tenho quase certeza. Tiveram o Wii, que também foi o mais novo que teve o Wii, né? Porque o resto já era grande, já não jogava mais. Só que, cara, eles tiveram Dreamcast naquela época, mano.
Caraca. Não sei o que minha sogra deu, que na época que ela foi comprar esse console, ao invés dela comprar um Play 1, que era o mais comum, eles compraram o Dreamcast. Mano, e a minha esposa diz que esse Dreamcast, ele quase não foi usado, eles tinham, tipo assim, uns 2, 3 jogos só, saca? E aí eles cansaram esses 2, 3 jogos e não achava jogo pra comprar lá, que eles moravam no interior de Goiás. E aí esse console ele foi lacrado na caixa dele, deixaram ele no depósito. E a minha sogra pegou e deu fim nesse bagulho, cara. Eu falo sempre assim, ela vendeu o meu Dreamcast pros outros, ela deu, porque ia ser meu. Eu acho que o que aconteceu nesse caso era uma coisa que era muito comum naquele tempo. Sim. De repente, quando foram comprar o console, o Dreamcast talvez fosse uma novidade naquele tempo, né? Ah, era o É, mais caro, era o mais foda, vou comprar o melhor, né? Claro. então, de repente a pessoa, quem ia comprar naquela época, comprava era nossos pais. Nossos pais não Sim, sim, entendiam sim. dessas coisas, Não, né? Aí eles chegavam na loja e perguntavam qual que é o melhor, né? exatamente. Aí eu falo, E Dreamcast. E ah, eu o tava, não tava Dreamcast mentindo, não tava mentindo. é o console da última geração, é o mais potente. Olha esses jogos, aí tipo, Não, o maior exemplo, cara, é o Nintendo 64. A minha mãe comprou o 64 pra mim de presente. Foi eu que pedi. Ela foi lá e comprou ele de presente. E o cara falou: não, é o mais potente, Nintendo é exato. melhor. E E não ele é era. mentira. E ele era. Mas a questão é: qual que era o melhor mesmo? Na minha opinião, é muito ambíguo isso, porque o 64 ele era milagroso, ele era muito foda, ele tinha GoldenEye, que é um dos jogos que eu joguei, ele tinha Pokémon Stadium, que é fantástico, ele tinha Super Smash Bros, tinha vários jogos bons, só que ele era proibitivo, pra nossa realidade ele era proibitivo, Sim. tá ligado? Então o PlayStation foi graças ao PlayStation 1 que eu conheci, não centena, mas talvez até 2 centenas, 300, 400 jogos que se eu tivesse tido só o 64 eu não teria conhecido, tá ligado? Não, e eu quando eu tinha o Super Nintendo, que eu queria trocar de console, porque normalmente a gente, na época, o que a gente fazia, né? Tipo, a gente A gente vendia o tinha que console vender os nossos antigo. consoles, sim, aham, claro. E a minha ideia, a princípio, quando eu falei pros meus pais, era pegar um 64, né? Claro. Só que tinha uns vizinhos que moravam, tipo, no mesmo terreno da nossa casa, só o que dividia era um muro, né? E eles falaram assim, não, cara, não pega 64 não, vá pro PlayStation 1. Né? E aí a sorte Entendi. foi isso, aí por isso a gente foi lá e pegou o PlayStation 1, mas a minha intenção no começo era também pegar o 64. Então, o que acontece? Eu ganhei o 64 muito porque eu sou de Belo Horizonte, né? Eu sou nascido em Belo Uhum. Horizonte, criado em Belo Horizonte, até meus 15 anos de idade, mais ou menos ali, meus 14 e pouco. Então, querendo ou não, tinha lojas grandes, né? Tinha lojas grandes lá. E ela foi numa dessas lojas grandes na época e falaram, não, 64 é o melhor, então comprou o 64. A gente É tipo pensou, isso. ele já tem Nintendo, então vamos continuar no Nintendo. E realmente, cara, eu falo de coração, obrigado a minha mãe que me deu um 64. Tive esse privilégio na época, né? Que não era algo que todo mundo podia ter. Porque graças ao 64 eu conheci franquias que são memoráveis, igual eu Sim, falei aqui, GoldenEye, meu irmão, que coisa top. nunca É, joguei. o jogo é fantástico, o jogo é muito bom, muito, muito bom. Joguei o Super Smash Bros, conheci o Super Smash Bros, Mario 64, Zelda, velho. Zelda tá facilmente no meu top 10 melhores jogos de todos os tempos. Majora's Mask, o Ocarina of Time, eu acho que talvez seja o melhor jogo daquela geração, tá ligado? Ou então tá ali no top 3. E, mano, são jogos memoráveis. Então eu agradeço ter tido privilégio. Mas para um gamer dos anos 90, que não fosse filho de milionário, o PlayStation ele era mais viável, né? Porque tu comprava, Uhum. com o dinheiro que tu comprava um jogo de 64, tu comprava 10, 15, 20 jogos de PlayStation, tá ligado? Era basicamente tipo de troco de pão, né? Tipo, você. Exato. Tanto que eu falo, é uma história até engraçada, cara, que eu gostava muito de Game Boy também, né? Porque eu jogava Pokémon pra caramba. E, velho, era a mesma coisa. Conseguir uma fita de Game Boy era um milagre na Terra, porque era muito caro. E, cara, chegou um momento que minha mãe me dava, só que pra eu conseguir, espera, minha mãe vai me dar o Pokémon Yellow, mas eu quero o Red, eu quero o Blue, ou então eu quero os mais novos, o Silver, o Gold, o Crystal. O que que eu fazia, cara? Eu pegava e baixava as ISOs dos Pokémons e colocava dentro dos disquetes, Uhum. tá ligado? E eu vendia esse negócio na escola, cara. Eu Olha só. vendia. É sério, eu vendia os disquetes com Pokémon pra poder comprar o Pokémon original. Olha Só que, eu só. não, só que eu não sabia que eu tava pirateando. Eu era criança, tá ligado? E eu aprendi isso com meu primo, que ele fazia isso. E aí eu falava, ah, que legal, nossa. E os meus coleguinhas não tinham Game Boy, eu tinha. E o único jeito deles jogarem era no PC.
Aí eu achava que eu tava praticamente passando o produto original pra eles, tá ligado? Em disquete, não tem problema, eu não sabia disso. Anos depois, um dia eu contando essa história, o cara fala pra mim, nossa, que velho, tu era pirateiro com 8 anos de idade, 9, 10 anos de idade. Eu falei assim, não, não era pirataria, não. Eu falei, porra, era pirataria sim, velho. Total. Olha, Mas todo mundo tinha o Pokémon no computador naquela época, todo mundo tinha antigamente. sim, eu conheci Pokémon por causa de emulador, cara. Eu não tive É, Game Boy. mas infelizmente o povo não pensou em vender, eu pensei. Cara, eu vou dizer pra você uma coisa. É, Quando eu era adolescente, lá, sei lá, tava com 15 anos, sim, foi quando eu ganhei meu primeiro computador, né? claro. E eu comprei na época também um gravador de DVD, né? Sim. Que era novidade. E uma Eu, torre cheia de DVD e saiu copiando um monte de jogo de PS2. não, cara, eu montei minha locadora de filmes, cara. Na minha casa, eu montei uma Tu montou uma locadora locadora de filme com filme falsificado? só com filme falsificado, cara. Não tinha filme original ali, Mano de não. Deus, não é possível isso, velho. Brasil é muito louco, Eu velho. É montei uma isso. locadora naquele tempo. Eu, alu, eu alugava filme a R$ 1 e Copiava ele. copiava, alugava. Às vezes eu alugava o filme original na Eles não eram locadora. protegidos? Tinha programa pra quebrar a proteção. Meu pai Eu, tinha, amado, velho. eu, Brasileiro é le- tudo louco, eu cara. lembro até hoje, era um programa chamado NDVD. Era uma raposinha. Você só colocava no Nossa. computador e ele tirava a trava lá do Mas me DVD. responde uma coisa. Tu alugava o filme na locadora original a R$ 1. Não, cara, eu alugava o filme, sei lá, R$ 3. A locadora Ah, e aí oficial. tu alugava pros outros a R$ 1. Aí eu alugava R$ 1, cara. Stonks demais. E Mandou muito. E não era só isso, cara. Eu fazia gravações de. Tipo, a pessoa chegava às vezes com um DVD lá, se ela quisesse, tipo, uma cópia daquele DVD pra ela, ou se ela chegasse com outro filme lá e quisesse e fazer uma cópia, eu fazia isso também. Cobrava Fazia 10 conto. também? Cobrava Top, top. 10 conto e CD de música, a mesma coisa. Então, cara, só que eu metia uma coisa tão louca que só pra tu ter ideia, eu nem o disquete eu gastava. Porque o meu padrasto, ele tinha, tipo assim, torres e torres e mais torres de Ah, disquetes virgens. Eu catava os disquetes dele, velho. nossa. Mano, eu comprei. A minha mãe me deu, eu me lembro muito bem. A minha mãe me deu o Yellow, a minha mãe me deu o Harry Potter, esse que eu falei. E ela me deu alguns outros joguinhos assim depois, não sei. E eu lembro que ela me deu um da nova geração, que foi o Silver. O Golden, o Crystal, eu comprei ele vendendo disquete, os dois. Os dois vendendo disquete. Vendia disquete lá, cada um a 10 conto. Vendia tipo uns 30 jogos, ou então uns 20 jogos. Conseguia comprar um novo, tá ligado? Você não te incomodava ser o jogo, tipo, praticamente o mesmo jogo, só com algumas mudanças? Poucas mudanças? Cara, não, velho, é bizarro que não incomodava, velho. Eu achava muito legal, cara. Eu gostava muito. O Pokémon Yellow talvez seja um dos jogos que eu mais joguei na minha infância, velho. Sem brincadeira. Eu tinha tantas horas que o relógio do jogo travou, saca? Nossa. Ele, tipo assim, ele ficou no limite e ficava lá naquele limite. Inclusive, eu tenho um save dele até hoje aqui na minha fita, Pô, sacou? que da hora, Ela cara. não morreu, ela não morreu, ela não acabou a bateria, porque eu sempre ligo ela e dou uma jogada lá pra que não morra o save dela. Mas é o jogo, com certeza, um dos jogos que eu mais joguei. E eu adorava, achava o máximo, achava o máximo. E tinha um negócio, né? A Golden não tinha todos os Pokémons, e a Silver não tinha todos os Pokémons. Então tu tinha todas as fitas para tu conseguir trocar e completar as Pokédex. Sim. A Blue, a mesma coisa. A Red, a mesma coisa, entendeu? Então eu tinha todas as fitas para conseguir completar todas as decks, saca? Ah, tô ligado, cara. Pokémon foi um jogo que entrou um pouco tarde pra mim, né? Eu fui conseguir com o Aham, emulador nessa época do computador aí e tal. saquei. Mas aí depois eu tive um hiato de Nintendo, né? Que foi quando eu saí do Super Nintendo e fui pro Play 1. E aí, tipo, fiquei mais ali no PlayStation. Tive Xbox depois, mas o Nintendo mesmo eu fui voltar ali no final da geração do Nintendo Wii, Não, cara, basicamente. eu fiquei num hiato de Pokémon especificamente gigantesco. Porque o último Pokémon que eu fui ter foi o Pokémon Crystal, que é de Uhum. 2000, né? De 2000. E eu fui jogar Pokémon de novo no Let's Go Pikachu, cara. Que é Então, de agora. Então imagina, eu pra, fiquei 18 anos sem jogar nenhum Pokémon. e tanto que esse que você falou, Let's Go Pikachu, é meu favorito do Switch. É, porque ele é o Pokémon Yellow, né? Ele é o Pokémon Yellow sem a captura. É, De Pokémon, sem a batalha pra capturar, no caso, né? Ele é o Pokémon Yellow.
E eu acho ele insano. Só que, cara, eu não sei se eu fiz uma coisa boa de ter jogado Pokémon Yellow ou não, porque depois. O Yellow não, o Let's Go Pikachu, porque depois disso aí eu joguei todos os Pokémons. Aí eu joguei o Sword and Shield, aí eu joguei o Arceus e agora, mais recentemente, essa bomba aí chamada Scarlet Nossa, Violet. esse aí eu fiz análise dele pro Tech Tudo, cara. Tive que jogar ele. Nossa, Nossa, tenso, hein? é Tenso demais, cara. muito. Tem potencial ali. Eu entendo quem fala quem se diverte com aquilo, mas putz. Cara, vou te ser bem sincero, brother. Eu me divirto porque eu sou fã de verdade. É, não, quem gosta do universo é aquela coisa, né? Tipo, às vezes o. É a nostalgia, cara. Só que, velho, o jogo, ele é muito mal otimizado. Eu peguei ele, zerei o jogo, zerei. Só que eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu peguei um Pokémon pra jogar e que eu não completei a Dex. Sacou? Não completei. Larguei. Peguei alguns outros Pokémons ali que eu queria, fiz algumas trocas, fiz a raid do Charizard, fiz as raid do Greninja, eu acho que ainda fiz. E depois eu não joguei. Ah, inclusive, cara, eu ainda joguei o Brilliant Diamond Shining Pearl, que Esse eram aí eu também jogos, joguei. que eram jogos que eu não joguei na época que ele foi lançado, né? Eu pulei essa geração. Achei bem mais ou menos. Cara, como foi a primeira vez que eu joguei, eu achei legal, sacou? Claro, se tu for comparar com o Let's Go, se tu for comparar com o Sword and Shield, ele é muito fraco, mas o que eu falo? Tipo assim, me diverti legal, mas o negócio foi tenso pra mim, viu? O Scarlet Violet, ele tinha muito potencial, cara, ele tinha muito potencial, mas a Game Freak, ela realmente entrou numa de lançar qualquer coisa por dinheiro, né? É, a Game Freak, ela saiu do portátil, onde ela estava muito confortável, né? Sim, E para ir agora para um console de mesa, né? claro. E eu acho que ela não aprendeu ainda, tipo, que existe uma diferença entre você fazer um jogo com portátil e um jogo com console de mesa. Tem uma diferença Acho que ela colossal não aí. notou que a exigência é muito maior agora, tá ligado? Bem maior. E não adianta reclamar de que o Switch é fraco, não. O Switch já mostrou que consegue fazer umas coisas muito legal aí. Cara, tipo assim, o Switch é fraco. Mas os caras lançaram um Zelda, Breath of the Lançaram Wild, Zelda. Tem entendeu? aquele Xenoblade também, que eu vi os. Xenoblade também Putz. lindo pra cacete. Mas, cara, eu acho que Zelda é a comprovação máxima que é o quê? A Nintendo tem competência, tem que ter competência de entregar um jogo fantástico se ele for exclusivo, Sim. sacou? E parece que a Game Freak não entendeu isso ainda. É, eu tava conversando quando eu trouxe o PH do The Enemy aqui, né? Aham. Eu até comentei com ele sobre isso, né? Sobre a franquia Pokémon, que eles querem lançar Pokémon todo ano, querem lançar coisa nova o tempo todo, né? E que eles deveriam talvez fazer uma pausa, ficar, sei lá, um ano, dois sem lançar, e quando Ah, lançar um negócio velho, mais redondo. é muito dinheiro, né? Os caras não vão perder isso, velho. Não, Não e tem tem outro. como. Além do dinheiro, tem outro problema, né? Pokémon é uma marca muito grande, tem anime, Ano tem. passado foram dois, não foram? Foi o Arceus e o Scarlet Violet, eles bateram Foi. no mesmo ano. Pra tu ver, Foi. cara. Os caras lançaram dois Pokémons em um ano, meu irmão. Isso é muito bizarro. Eu acho que eles deviam fazer algo parecido com o que a Capcom fez, né? Ter mais equipes, talvez contratar equipes somente pra fazer o jogo. Eles vão lá, criam a história, criam tudo e contratam uma equipe pra fazer um negócio redondinho, né? Não sei. É, Acho dinheiro que eles eles têm. falham nisso. Tem. Dinheiro Oxe. eles têm. Só falta vontade. Eles são os que têm mais dinheiro hoje em dia. É uma das. Eu acho que é a franquia de videogame assim mais lucrativa da história, se eu não me Cara, engano. Pokémon, acho que no universo pop, né, em geral, juntando tudo, ele é uma das que fazem mais dinheiro no mundo, uma das coisas que fazem mais dinheiro no mundo, saca? Então, e É o muito problema. dinheiro. E esse é um dos problemas que até o PH apontou pra mim, né? Tem, tipo, muito subproduto que depende de um jogo novo. Né? É card game, é anime, é parque temático, é um monte de coisa Sim, que depende sim, do jogo. Por isso que existe esse lançamento constante de coisa nova. exatamente. Porque eles precisam de 150 não segurou, 250 também não, 400 não vai segurar, 500 não vai segurar, 1000 não vai segurar, 2000 não vai segurar Pokémon pra sempre, tá ligado? É até um negócio que eu, como velho, falar, pra mim os 150 são os melhores, pronto, acabou. A Total. gente tinha que continuar lançando Pokémon parecido com aqueles lá. Mas pra criançada, velho, eles acham o máximo um bicho chamado, sei lá, Shining Blue, como chama? Shining Moon, acho que é o nome desse que tem nesse Scarlet Violet, como que chama? Acho que era isso. É um que é um baú. Não, é tipo uma nova versão do Salamence, tá ligado? Ah, sim, é que eles estão fazendo. Eles estão pegando Pokémon clássico agora, né? E Exato. mudando a forma do Pokémon. Que Não pra é mim. Shining, não, é outro nome. Mas, não, cara, então, eu achei top pra caralho, mas agora recentemente eu ouvi o Suicune lá, velho, pelo amor de Deus, o que eles fizeram com o Suicune? Coitado do Suicune.
Uma das coisas que assim, tipo, eu achei mais foda em Pokémon, que eles colocaram a mais, foram as Mega Evoluções. Que Muito teve lá no foda. X e Y, né? E Uhum. que depois trouxeram pro remake do Ruby, do Safira, né? Trouxeram pro remake também do Let's Go, também tem. Também, tipo, isso pra mim foi a melhor coisa que eles colocaram em Pokémon até Cara, ó, então. isso daí é o creme, isso daí é o Elite. O Gigantamax, Dynamax, não é Achei tão uma bosta. legal, não é tão legal, mas, velho, é tipo o que a gente falou do Star Wars, cara. Ficou muito top depois que lançaram essa merda e agora de Nossa, cristalização, velho. cara, Que bagulho feio, mano. Que é que dá na cabeça do cara de botar uma pedra na cabeça do Pokémon e achar que alguém vai achar isso maneiro, velho? Como assim, mano? não Não tem tem, cabimento, não tem cabimento, tem explicação de onde os caras tiram isso aí. não tem um controle de qualidade do negócio. Esse que é o problema, né, mano? Mas, vamos ver no que vai dar. Eu, particularmente, assim, eu não tenho mais hype pra Pokémon. Vai ter que acontecer alguma coisa, tipo o que aconteceu lá com Resident Evil, do Resident Evil 6 pro 7, Sim, né? Que o sim. 7 foi o que me fez de novo ter hype pra Resident Evil. Mas com Pokémon vai ter que acontecer algo assim, cara. No momento, eu tô bem desanimado com a franquia. Se anunciarem coisa nova pra mim, tipo, vai ficar por ali mesmo. Claro. Não, então, eu vou falar, tipo assim, hype de ficar acompanhando, lendo as notícias, correndo atrás. Produzir conteúdo eu já não produzo mesmo, mas, tipo assim, procurando, velho, eu não tenho. Mas eu sei que no dia que lançar eu vou tá igual uma cadelinha da Nintendo comprando. Faz parte, faz parte. Porque eu não recebo nada da Nintendo, deixar claro, né? Então Ah, eu tenho que comprar. Então é 400 quanto que eu gasto aí por ano, pelo menos. E ano passado foi 800. Tomara que minha mulher não me escute. Nossa, cara. Eu, felizmente, cara, eu tive sorte, assim, porque eu já recebi algumas coisas da Nintendo, né? Então, Eu não. porque, tipo, eu já recebi o Brilliant Diamond Shining Pearl, eu recebi, né? Nossa, e Eu- pra falar a verdade, ano passado eu gastei foi mais do que isso, porque eu comprei o Brilliant Diamond Shining Pearl também ano passado. nossa. Eu não gastei com Pokémon, felizmente, porque, tipo, eu recebi esse Brilliant Diamond Shining Pearl, né? E o Arceus eu não recebi, eu também não comprei ele, eu não tava muito Aham, afim dele. sim. Mas o novo foi na época que eu tava fazendo uns freela lá pro Tech Tudo, né? Então eu joguei pela conta do Tech Tudo pra poder fazer Pô, análise. Nintendo, manda aí pra gente, Nintendo. Nunca te critiquei. E esse ano eu recebi um maravilhoso que foi aquele Metroid Prime remasterizado. Que jogo, Top, que top. remaster foda. Eles me mandaram Não, esse aí. jogaço. Esse é jogaço. Mas é difícil mesmo receber coisa da Nintendo. Eu nunca nem pedi nada pra Nintendo, então tamo Eu, aí. conhe, eu conheço o assessor, a galera que trabalha com a Nintendo aqui, são gente boa, né, e tudo, só que, assim, eles recebem muito pouca chave de conteúdo da Nintendo, sabe? Né? Imagino. Então eles têm que dar conta dos grandes veículos e, tipo, eu que sou pequeno, fico de segundo plano, faz parte, isso aí eu tenho consciência total disso. Tô ligado. É, foda, velho, é isso. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Primeiramente, né, quero agradecer você por ter vindo aqui bater esse papo aqui comigo, espero que você tenha curtido, pra mim foi muito legal. Curti E pra caramba, que isso. pô, cara, e assim, eu vou deixar o microfone livre agora pra você fazer sua divulgação aí pra nós, onde as pessoas podem encontrar você nas redes sociais, onde as pessoas podem acessar seu trabalho. Fique à vontade, o microfone é seu. Pô, primeiramente, Alfredo, te agradeço muito pelo convite, me diverti bastante, aprendi um pouco de Mega Man, descobri que eu sou um fã de verdade. Né? Opa, Isso daí é muito importante saber pra minha vida. adorei falar de Mega Man, por sinal, cara. Então, não, eu acho a franquia maravilhosa, eu não tenho conhecimento, é algo que ficou lá no passado. São várias as franquias, inclusive, que ficaram lá no passado, que hoje em dia eu não tenho conhecimento mesmo, mas que eu tenho uma nostalgia muito gostosa quando eu lembro. Star Fox mesmo, eu não jogo Star Fox tem quantos anos, mas eu me lembro de me divertir muito com Star Fox. Essa e muitas outras franquias, né? Teve algumas que continuaram comigo e infelizmente o Mega Man não. Mas é até engraçado, porque o Mega Man, quando saiu os pacotes, né? O X1 e o X2, que não é X1 e X2, né? X1 até o X4 e X5 até o X8, é isso? O que chame de Mega Man X Legacy Collection 1 e Legacy Exatamente. Collection 2. É por isso, é porque sempre quando eu gravo os vídeos de promoção eu cito isso, né? Legacy 1, Collection 1 e Legacy 2, né? Então, cara, eu comprei, não joguei todos, sou bem honesto também aqui, mas eu lembro que quando eu joguei foi maravilhoso e ficou muito bonito, inclusive, viu? Então foi muito legal realmente falar de Mega Man e me deu aqui a vontadezinha agora
de Vale a ligar pena. o PlayStation aqui e continuar jogando, né? E nesse mês agora, só pra desculpa te Aham. cortar, mas esse mês Não. agora, a Capcom ela vai lançar uma outra coletânea de Mega Man, que é um outro nicho, e é um nicho que eu realmente não conheço muito bem da franquia, que é os Battle Networks. É aquele que usa as cartinhas. Não é nem cartinhas, é uns chips. Né? Exatamente, é chip, exato, que tinha são até o chips. anime e tudo mais. Isso. Eu vi no evento do Resident Evil que eles estavam mostrando ele. Então, cara, eu gostei muito do bate-papo, foi um prazer. Sempre que precisar aí da gente, pode chamar. A gente falou de coisa boa aqui, cara. A gente falou de God of War, a gente falou de Hogwarts Legacy, a gente falou de Harry Potter, a gente falou de Resident Evil, que é uma das maiores franquias da minha vida, com certeza. E falamos de Mega Man, que foi muito bom lembrar, me deu até vontade de jogar. Então, um prazer enorme estar aqui, viu? O canal é o Bulldog Games. Temos sempre ali notícias, temos ali sempre vídeos atualizados. A gente está cobrindo vários games atualmente, estamos dando uma mudança no conteúdo também do canal. Então, se vocês quiserem seguir a gente, né? Quiserem conhecer o nosso trabalho, caso não conheçam, no YouTube Bulldog Games, no Instagram Bulldog Games Oficial, no Twitter eu acho que é Bulldog Games, o que é? É Bulldog Games _. Estamos também no Facebook, estamos no Instagram, estamos em todo lugar. Então segue a gente lá, acompanha nosso trampo, que eu vou ficar muito feliz. E mais uma vez, obrigado pelo convite, Alfredo, foi um prazer enorme, viu? Tamo junto, cara. Eu fui ver se eu te segui aqui no Twitter, mas eu já te sigo lá também. Show então, demais. de boa. Valeu. É nóis. Cara, galera, vocês que nos escutaram até aqui, clicam no seguir aí no Spotify, vamos ajudar a gente a crescer cada vez mais. Também estamos no YouTube, se inscrevam lá no canal, ativam as notificações, curtam os vídeos lá, porque cada vez mais vai sair outros bate-papos, sempre nessa pegada aí, tratando da cultura geek em geral. E também nos sigam aí nas redes sociais para saber as novidades. Eu sempre posto lá a agenda dos convidados, quando sair um episódio novo eu também coloco lá, enfim. Sigam a gente em todas essas plataformas aí. E eu espero ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.